É... Bom, vamos lá. Quem tá, quem não tá vai chegando aí também pra gente... Queremos ver a mágica. Vamos lá, vamos iniciar esse bate-papo então aqui. Pessoal, a nossa intenção hoje é a gente dar mais um passo em relação à nossa primeira conversa do dia 26, que foi no sábado passado. Avançar um pouquinho mais em relação aos pontos e agora sim, um pouco como eu prometi, um pouco mais mão na massa, apresentando um pouquinho mais de como a gente consegue viabilizar isso e a nossa intenção é dividir isso em três momentos. Um primeiro momento falar um pouquinho só sobre alguns conceitos que a gente precisa deixar mais claro para que a gente comece a passar as questões mais operacionais, vamos dizer assim, mais técnicas operacionais, para que vocês consigam entender esses resultados. O segundo momento, para a gente falar um pouquinho sobre como que é feita essa avaliação e o que critérios, enfim, como que a gente está enxergando isso. Em um terceiro momento, a gente realmente entrar nos cases, tá? Mostrando como que isso é aplicado na prática, como que a gente tem conseguido levantar isso. São alguns cases que a gente tem, então não vai dar para passar todos aqui. A gente escolheu algumas informações que representam, né, e facilitam o entendimento do que a gente está falando. Espero que fique claro para vocês também. A intenção aqui não é um treinamento, né? A gente não vai conseguir abordar 100% das coisas em detalhes, mas a gente vai conseguir passar por alguns conceitos e alguns resultados que vão ficar fáceis aí da gente poder avançar, tá? Então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês, nesse primeiro momento, para passar algumas informações que na semana passada a gente acabou não abordando, mas para quem está chegando, aliás, antes disso, só para falar um pouquinho, tem algumas pessoas que não participaram do evento passado, tá aí na tela, mas só para a gente poder fazer uma pequena, breve retrospectiva, tá? Eu sou o Marcos, sou um sócio da Dr. IT, o Cristiano é sócio da Dr. IT também. E o processo que a gente vai passar hoje aqui, que é continuação do webinário passado, então mais uma vez reforçando, quem não viu e puder depois desse webinário dar uma corridinha lá ou com mais calma assistir, tem bastante informação interessante que pode agregar, né, o que a gente vai falar aqui. E basicamente, em resumo, tá, sem contar a história da empresa, que isso lá no outro a gente já contou um pouquinho, então voltando lá vocês conseguem ver isso e entender um pouco mais, conhecer a gente nesse sentido. Mas sobre o que a gente está falando aqui, basicamente nos últimos 24 meses, a gente se lançou um desafio que era ir para o mercado apresentando algo diferente daquilo que hoje o mercado está acostumado a consumir, da forma que o mercado está acostumado a consumir, e entregando um resultado diferente também que nós mesmos entregávamos. Então a gente entendeu que o momento, 24 meses atrás, era um momento em que o mercado estava um pouco parado, a gente estava num momento político conturbado, né? Um momento em que logo na sequência viria uma eleição presidencial, então muito mudaria no pensamento empresarial e a gente estava aguardando por isso. E como estava um mercado muito parado, muito devagar, a gente falou, olha, vamos iniciar então um processo em que a gente consiga entregar para o mercado algo que seja mais... que tenha uma redução de custo, que tenha uma questão financeira mais interessante para quem está contratando, financeira mais interessante para quem está comercializando isso e entregar um desenho de estrutura técnica de um ambiente de tecnologia bem diferente também daquilo que hoje o mercado consome, com resultados técnicos, e aí a gente está falando em disponibilidade e performance dentro do ambiente, muito acima daquilo que hoje é possível se contratar ou se implementar dentro de uma empresa nos modelos tradicionais, tá? Que é o que a gente vai abordar um pouco aqui. Então, dito isso, vou passar aqui, começar a fazer uma pequena informação aqui para vocês. Custo linear, estou vendo aqui algumas informações. Custo linear, sim, a gente vai abordar isso, essa questão do custo linear em relação à parte financeira, que foi uma das premissas do nosso projeto, vamos chamar assim, que era levar ao financeiro, principalmente, a ideia de um custo linear, saindo daquele modelo de picos de investimento que existe, e que é sempre uma discussão muito longa dentro das empresas, né, de quando investir, se vai investir ou não, e isso muitas vezes inviabiliza os projetos, tá? Vou começar aqui só fazendo um breve resumo do que foi esses 24 meses em relação a alguns números, só para a gente poder entender, e aí a gente parte
depois para as questões do nosso webinário hoje, tá? Então põe lá para a gente bater esse papo. Pessoal, eu estou colocando aí na tela para vocês algumas informações que é um pouco o resumo desses 24 meses praticamente que a gente passou, né, indo em algumas empresas para que a gente possa ter uma ideia, tá? Então eu separei aí algumas informações só para a gente poder estar batendo esse papo. Então tem algumas localidades que a gente trabalhou em projetos nesses últimos 24 meses com essa metodologia, tá? Então só para a gente ter uma ideia de tamanho. Então desde São Paulo até Santa Catarina a gente trabalhou, tá? Então são empresas que tem de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Belo Horizonte. Talvez alguns de vocês estejam nessas regiões e entendam que isso pode ser aplicável aí para vocês. A gente com certeza e a gente tem alguns trabalhos já realizados nessas regiões. Outra informação que a gente separou que foi interessante é a questão do envolvimento, né, dentro da empresa, dos decisores da empresa. E aí a gente colocou alguns percentuais em relação a esse envolvimento, né, que desde presidentes até a parte de gerência, que é a área que a gente teve maior envolvimento. Então tem aí níveis de presidentes, né, 4% dos cases que a gente participou tiveram envolvimento direto da presidência da empresa, tá? Claro que isso vai depender muito do tamanho das empresas e do envolvimento desse presidente com a área técnica e de tecnologia da empresa, né? O C-level ali, a parte de diretoria, né? A parte de gestão financeira, principalmente CFO, CIO, CTO, né? 12%, 27% de diretores envolvidos, que são diretamente influenciados ou influenciadores dessas decisões na parte de TI. Gerentes de TI, obviamente, né? E aí quando a gente fala gerentes, a gente está falando desde gerentes técnicos quanto gerentes financeiros, tá? Porque como a gente está falando de dinheiro aqui, está falando de, obviamente, as reduções financeiras que a gente consegue entregar nesse modelo, elas são pautadas por um desenho técnico, tá? Para que a gente possa chegar nisso. Mas aí são gerentes financeiros e gerentes técnicos que estão envolvidos, tá? E empresários, que são algumas empresas que diretamente o próprio dono da empresa, ele participa desse processo, tá? Algumas indústrias, são 13 indústrias, se eu não me engano, aí que a gente participou, desde indústrias hospitalar, engenharia, tecnologia, educação, comunicação, logística, e os percentuais do número de empresas envolvidas nesse processo. Então você vê que aí em primeiro lugar está hospitalar, né, engenharia, que são as empresas que mais se envolveram nesse processo. A gente tem alguns números aí que eu peguei os números maiores, obviamente, dos cases para considerar. Claro que isso tem uma variação em relação a cada case, em relação a cada tamanho de empresa, mas só para vocês terem uma ideia, chegou ao ponto de a gente conseguir reduzir em 95% o custo de gestão de TI dentro de uma empresa, tá? É um dos cases que a gente tem, assim como 84% do custo de hardware em servidores, tá? 72% do custo de licenciamento dentro de um ambiente e 89% dos custos com equipes terceiras ou terceirizações dentro das empresas, tá? Esses números vão ficar mais claros a partir de agora, que a gente vai mostrar algumas questões, mas eu fiz questão de mostrar um pouco esses números porque no webinário passado a gente acabou não entrando nesses detalhes para que ficasse claro qual era o universo aí que a gente estava falando dos trabalhos que a gente fez nos últimos 24 meses, tá? Vamos voltar agora aqui para a gente dar continuidade e aí, bom, enfim, vamos começar. Eu queria passar um pouco a bola para o Cristiano Nunes também aqui, que é meu sócio. Para quem não teve na transmissão passada, eu o culpo, né, por muitos desses resultados, porque muito saiu da cabeça dele, das experiências que obviamente ele traz de mercado. Como eu disse na vez passada, no webinário passado, a gente também veio do mercado de empresas de grande porte, da área de tecnologia, e em 2003, quando a gente começou a nossa empresa, nosso foco era justamente levar para o mercado algo diferente. De lá para cá a gente conseguiu, mas hoje a gente vem trabalhando com um processo bem diferente daquilo que o mercado está acostumado. Então eu vou passar para ele a bola aqui para ele falar um pouquinho e começar então esse nosso bate-papo para a gente avançar e nessa noite a gente conseguir mostrar para vocês um pouco mais no detalhe como isso acontece, tá ok? Tá. Com vontade, vamos lá. Bom, pessoal,
Levando em consideração todo esse raciocínio, muita coisa a gente viu nesses 2 anos que precisava mudar em termos principalmente do raciocínio das pessoas no que diz respeito a como trabalhar com TI. A gente já tinha alertado na live da semana passada que, vamos dizer assim, muita coisa hoje o pessoal deixa de questionar e simplesmente vai atrás de um discurso que alguém coloca para fora. Então, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente pode ver é as pessoas falarem: não, vai todo mundo para cloud, vai todo mundo para cloud, vai todo mundo para cloud. E uma coisa que a gente viu nesses 2 anos é que ninguém foi para cloud. Tá? Invariavelmente as empresas estão substituindo coisas que tem dentro de casa por soluções em cloud, mas a gente chegou inclusive a ver casos expressivos de empresas que migraram determinadas partes dos seus sistemas para cloud e eventualmente acabaram voltando, porque eles se surpreenderam com os custos que eles tiveram dentro da cloud, uma vez que todo o discurso da cloud é você justamente economizar dinheiro. E uma vez que eles tiravam isso dentro de casa e iam para a cloud, eles começavam a ver que isso não era bem assim. Muito de você conseguir economizar na cloud está em você se adequar à cloud para que você possa atingir os objetivos. E vamos dizer assim, basicamente é muito diferente de você pegar um servidor e alocar ele como uma VM dentro de um Azure ou de um AWS. O custo que você vai encontrar ali é o custo de você estar consumindo esse servidor por completo dentro dessa estrutura de cloud que você absorveu agora. E o que a gente vê é quem faz essa movimentação acaba se surpreendendo com os custos justamente por quê? Porque quando você leva um servidor para fora, muito do custo que hoje você não enxerga na manutenção desse servidor acontece lá dentro e você começa a se surpreender com esses custos. Uma coisa importante que eu acho que a gente acabou vendo dentro de todo esse cenário que a gente encontrou nesses 2 anos foi que só uma das empresas que a gente encontrou que participou desse estudo tinha efetivamente a visão do que era migrar para a cloud, estava executando um processo que visava toda uma conversão de sistemas e uma adequação desse ambiente on-premise para que ele pudesse ir para a cloud e conseguir enxergar efetivamente os ganhos que ele teria por ele ter feito essa movimentação. Para vocês terem ideia, esse é um processo que já começou dentro dessa empresa e ele tem uma previsão de duração de 3 anos. Então, uma empresa para migrar para a cloud, para conseguir efetivamente encontrar os resultados que a cloud busca entregar, eles vão ter que fazer ainda muito desse trabalho para conseguir efetivamente atingir os objetivos que eles esperam. Então fica muito na cabeça de todo mundo essa coisa de todo mundo vai para a cloud, todo mundo vai para a cloud, todo mundo vai para a cloud, e o pessoal está sem muito questionar, entendendo que não, tem que ir para a cloud, tem que ir, mas você tem que ir para a cloud da forma correta. E não é todo o seu ambiente que você vai conseguir encontrar um cenário melhor na cloud. Vamos pegar, por exemplo, 2 tipos de servidores que são muito comuns dentro das empresas. Por exemplo, um print server e um servidor de arquivos. Se você estiver falando de uma empresa que tem uma utilização baixa de impressão, tudo bem, vale a pena você levar um print server lá para fora, porque esse custo não vai ser muito grande, ele não vai ser representativo dentro do que você vai estar consumindo na cloud. Mas aí fica a questão, e numa empresa onde tem um volume gigantesco de impressão, por exemplo, é mais barato você levar esse print server para fora ou é mais barato você manter ele dentro de casa? Usando o segundo exemplo, um file server, por exemplo, em empresas de marketing, propaganda, audiovisual, esse tipo de coisa, o pessoal produz muita mídia, são arquivos grandes, 2, 3, 5, 10 GB. Como é que você vai estar trafegando isso, esse volume gigantesco de dados, de vídeos, imagens e coisas de mídia, simplesmente entendendo que não, me prometeram que na cloud era melhor. Agora que você levou tudo isso para a cloud, você tem que transferir toda essa massa de dados de dentro do seu on-premise para a cloud. Então o que a gente viu? A gente viu que, olha, não tem, para você chegar num cenário onde você vai ter 100% do seu ambiente dentro da cloud, mesmo nesse cenário onde a maior parte do seu ambiente está dentro da cloud, ainda vai existir aquela necessidade de você ter um mínimo de infraestrutura dentro do seu on-premise. Justamente para que você crie na cloud um ambiente que o seu on-premise controla.
Senão, o que vai acontecer? Eventualmente você levou tudo isso para fora, aquilo que era integrado dentro de casa virou uma coisa desintegrada lá fora, e onde você executava uma tarefa no seu on-premise, agora você tem que executar 5 tarefas lá dentro da cloud, porque você desintegrou aquele ambiente que antes tinha a garantia de te dar economia, principalmente no que diz respeito a você operar esse ambiente no dia a dia. Então isso foi uma das coisas que a gente eventualmente encontrou aí durante esses 2 anos, que eu achei importante estar pontuando aqui para vocês. Também para desmistificar um pouquinho dessa ideia de que todo mundo vai para a cloud. Realmente, se você for ver, vamos usar um exemplo que o Marcos comentou comigo outro dia, a respeito do telefone celular. Na década de 90, quando apareceram os telefones celulares, muita gente falava que agora é o fim dos telefones analógicos, é o fim da landline, ninguém mais vai ter um telefone com cabo dentro de casa. Bom, 30 anos depois, nenhuma empresa hoje, por mais que ela utilize VoIP, telefone celular e outras soluções de telecomunicação que tem disponível, satélite, rádio, seja lá o que for, todas as empresas ainda têm uma landline ali dentro chegando. Por quê? Porque se na eventualidade de todos esses sistemas falharem, ele ainda tem aquele sistema arcaico que ainda funciona, tá? O fax morreu, porque o e-mail substituiu o fax com o scanner. Mas esse é um caso diferente. A landline, a gente vê que 30 anos depois isso continua acontecendo da mesma forma. E a gente entende que o ambiente on-premise ele não vai morrer por completo. Vai morrer uma boa parte das soluções que você hoje roda dentro do on-premise, em virtude de você ter absorvido soluções melhores na cloud e mais baratas, que te economizam várias coisas, em vários pontos. Mas vai continuar existindo ainda a necessidade de você ter um mínimo de infraestrutura on-premise. Se não dentro da sua empresa, como que você vai criar controle ali dentro e como vai acontecer esse controle uma vez que você perdeu a sua conectividade para fora? Vamos imaginar uma situação onde uma empresa grande perdeu o link de comunicação naquele dia e por acaso ela não tinha um backup desse link. Então tudo bem, vai todo mundo para casa e ninguém trabalha hoje? Isso não pode acontecer, você vai ter que continuar tendo um mínimo. A gente já viu isso acontecer. Você vai ter que continuar tendo um mínimo de infraestrutura dentro de casa. Vamos dizer, num ambiente Microsoft, a gente está falando de uma domain controller, de um file server, de um print server, de um servidor de distributed scan, por exemplo, um servidor de WSUS para você poder, num call center, por exemplo, distribuir atualização para 200, 300, 500 máquinas dos seus atendentes e controlar tudo isso de uma forma um pouco mais tranquila, fazendo dentro de casa aquele trabalho que seria muito mais demandado, demandaria muito mais esforço de você fazer do lado de fora. Tá? Uma coisa que a gente também viu, que eu acho importante, é o que? Existe uma grande resistência quando você fala de Microsoft dentro das empresas. Muita gente, quando você chega e fala, não, estamos falando de Windows, estamos falando de Microsoft, o pessoal imediatamente torce o nariz. Muito disso a gente entende que a Microsoft durante todos esses anos deu motivo de sobra para que isso acontecesse e esse pensamento se enraigasse dentro do Brasil. Mas também parte de muitas das coisas não serem questionadas e não serem estudadas a fundo. Tá? Eu quero agora avançar um pouquinho mais no que a gente trouxe aqui para mostrar para vocês e entrar um pouquinho mais dentro do estudo e dizer para vocês de onde toda essa ideia mirabolante que a gente teve e hoje a gente conseguiu em termos de resultados começou a acontecer. Tá? Essa história toda começou num livro que eu li na década de 90, que fazia o quê? Ele fazia um paralelo entre o que era a arquitetura do Windows 2000 naquela época em comparação ao que era o mainframe. Eu, em muitos momentos, me considero um privilegiado porque eu comecei a trabalhar com TI justamente naquele período aonde o mainframe começou a perder espaço, começou a aparecer a internet e todo esse trabalho de integração entre mainframe e internet, basicamente eu era a pessoa que estava envolvida dentro da empresa, justamente nas questões que envolviam integração entre baixa plataforma e ambiente de mainframe.
Eu sou uma pessoa que veio do mainframe, durante 2, 3 anos eu trabalhei com mainframe, então eu não fui criado na baixa plataforma, mas logo depois desse período eu fui para dentro da baixa plataforma e comecei a enxergar os paralelos de como a coisa funcionava no mainframe, como a coisa funciona na baixa plataforma. Vamos pegar um exemplo simples, tá? O exemplo de você dar um boot num servidor no meio do dia. Isso é uma coisa que acontece de todo lado que a gente vai. É uma máquina que deu problema, o cara está com o sistema parado durante 2, 3 horas durante a semana e agora a empresa está impactada com isso. Isso é uma coisa que é inadmissível no mainframe. Outra coisa, as pessoas chegarem e darem soluções do tipo, eu acho que isso vai funcionar. Isso no mainframe também não acontece. Quando acontece um problema dentro do mainframe, ou você vem com o bit e o byte que você tem que corrigir, ou isso não vai acontecer. E eu comecei a brigar, sendo bem claro, dentro da empresa, justamente com o pessoal de baixa plataforma, porque toda aquela postura de responsabilidade e de comprometimento e de se fazer as coisas na hora certa, que eu via acontecer no mainframe, na baixa plataforma era utopia aquilo acontecer. Então a gente tinha, por exemplo, naquela época, vamos a um exemplo bem simples, o DNS da empresa inteiro parado durante 2, 3 minutos durante o dia. Por quê? Porque alguém passou no meio do hack, enfiou o dedo no servidor que estava engasgado e não tinha um problema solucionado, e durante aquele período a empresa parou 2, 3 minutos o DNS dela enquanto esse servidor estava reiniciando. Isso era uma coisa muito simples. Um outro exemplo, por exemplo, que eu brigava muito lá dentro, era justamente manutenções fora de horário. O pessoal da baixa plataforma, eles acham que parar um servidor depois do almoço ou durante o almoço é aceitável. Tudo bem, se a manutenção der certo, realmente pode até ter sido aceitável naquele ponto. Mas aí eu pergunto, aquela parada de 1 hora que você planejou de fazer na hora do almoço na quinta-feira, nesse caso não deu certo. Agora, em quanto tempo você vai conseguir retornar esse ambiente? Então a gente vê que eu fui criado fazendo manutenções de sexta-feira de madrugada, sábado de madrugada, domingo de madrugada. Por quê? Porque eram os horários onde a gente conseguia esquedular essas manutenções para que elas acontecessem com o menor impacto ao ambiente de produção possível. E caso ocorresse algum impacto, todas as rotinas de retorno desse serviço já tinham sido mapeadas, era backup, política de contingência, uma série de coisas que a gente tinha que se preocupar antes de colocar a mão no mainframe. Na baixa plataforma a gente vê gente fazendo manutenção todo dia, sem sequer ter um backup do servidor, numa sexta-feira à tarde, e aquela manutenção de meia hora levou em consideração que agora a empresa inteira parou o final da sexta-feira inteira, ninguém produziu, e ainda tem gente trabalhando no sábado e domingo para resolver isso e retornar esse ambiente à produção. Eu acho que, de certa maneira, o resumo da ópera é esse processo que a gente vai começar agora a mostrar. Ele traz muito desse conceito, ou dessa forma de tocar, né? Forma de ver, de visualizar, de enxergar, né? Como tocar esse ambiente de tecnologia, e ele vem preparado justamente para trabalhar de uma forma como o mainframe dentro das empresas, ou seja, sim, ele está ali disponível realmente por processos e por automações que vão garantir, né, reduções de custo e disponibilidade e performance, obviamente, dentro desse ambiente. Então, talvez a gente passar um pouquinho, você queria falar um só pouquinho para pontuar com relação livro? Ao livro, esse livro ele não vai trazer respostas para você, ele não vai dizer para você como você faz nada, ele não vai te dar nenhuma pegada que você não veja em lugar nenhum, mas esse é o que eu digo, que é o livro que desmistifica o que hoje você enxerga do que é um ambiente Microsoft, porque na década de 90 já a arquitetura do Windows 2000, que é o que a gente utiliza hoje, por exemplo, no Windows 2019, eles já buscavam espelhar uma infraestrutura e uma arquitetura de ambiente, ou melhor, uma arquitetura que viesse dar à empresa uma infraestrutura muito parecida com a do mainframe. Você vai enxergar nesse livro como que é o processador no mainframe, como é o processador no Windows 2000, como é uma fila de impressão no mainframe, como é uma fila no Windows 2000. E você vai começar a entender um pouco do que a Microsoft já na década de 90 estava enxergando como solução. Hoje, 20 anos depois disso, exatamente 20 anos depois disso, quem conhece de arquitetura Microsoft e quem sabe como que a coisa realmente é desenhada para ser trabalhada, vai ter que concordar que
Hoje, 20 anos depois, a Microsoft tem, vamos dizer assim, hoje a solução mais próxima do que é um mainframe da IBM, tá? Então, fiz questão de pontuar esse livro mais para tentar tirar essa mística, porque basicamente ele é o meu livrinho de cabeceira há 20 anos. Marcos está lendo ele agora, mas para mim esse é o livro que há 20 anos atrás, como eu era alguém de mainframe, eu comecei a enxergar com esse livro o porquê que a Microsoft estava fazendo aquelas coisas. E eu lembro de 20 anos atrás, quando começaram a aparecer, por exemplo, o VMware. Naquela época você não falava de Hyper-V, por exemplo, você não falava de Oracle VM, nada disso, mas naquela época você já tinha um port de VMware, e eu lembro dos meus colegas de trabalho naquela época falando: olha, o Cristiano, ele acha que vai transformar o PC em mainframe com esse VMware. Hoje, 20 anos depois, o PC ele é exatamente o mesmo desenho do que era um mainframe há 20 anos atrás. Você tem um sistema, você tem uma camada de hypervisor, onde você define as suas VMs, e você tem N VMs dentro de uma mesma máquina, de um mesmo hardware, da mesma forma que a IBM fazia isso muito antes da década de 90, porque quando eu cheguei nisso em 96, que foi o meu primeiro, a primeira vez que eu trabalhei profissionalmente com TI, foi em 96. O IBM já era exatamente isso. Você tinha o VM, você tinha o MVS, o VSE, o OS390 e esses sistemas operacionais diferentes coexistindo dentro de um mesmo hardware, tá? Então hoje, se você for ver e fizer um paralelo ao que é o VMware, ao que é o Hyper-V, ao que é um Oracle VM, é muito do que era aquilo naquela época, tá? Indo um pouquinho mais para frente, bom, vamos entrar agora um pouquinho dentro do próprio projeto, tá? Os conceitos principais desse projeto e como essas soluções vão começar a se encaixar juntas para chegar no resultado. Partir do princípio de que o que você tem dentro da sua empresa, a gente não viu em nenhuma empresa das que a gente passou fazendo o estudo, nada estruturado dessa forma. E a forma que a gente estruturou é justamente buscando resolver os problemas que essas empresas encontravam e trazendo esses problemas para dentro de casa e discutindo a fundo, conversando, buscando soluções, procurando fornecedores, a gente discutindo com relação à nossa experiência também. E basicamente a gente dividiu a coisa em 3 pilares principais, que é o técnico, o pilar de processos e o pilar de estratégia. O pilar técnico, ele vai muito em cima do que é o Evergreen, do que é o Bimodal IT e o que é uma solução de hiperconvergência. O Evergreen, por quê? Porque você tendo um ambiente mais atualizado, você vai economizar imediatamente em custos de segurança, tá? Uma coisa que pode ilustrar muito bem isso que é o Evergreen é se você lembrar a época do Windows 7, onde efetivamente os sistemas de 64 bits começaram a penetrar no mercado com mais profundidade. Uma das grandes coisas que a gente via naquela época é que ambientes 32 bits tinham 100% das vulnerabilidades. Só o fato de você migrar um sistema operacional 64. De 32 bits para o 64, você eliminava cerca de 99% das vulnerabilidades desse ambiente, principalmente com relação a vírus, malware, essa coisa toda, invasão e tudo mais. Por quê? Porque toda a camada que você tinha, todo o histórico que você tinha, era de gente estar desenvolvendo esse tipo de coisa em explorando as vulnerabilidades que um ambiente de 32 bits tinha. Só o fato de você tirar o ambiente do 32 bits e trazer para o 64, você já eliminava 90% das vulnerabilidades desse ambiente. Isso, em contrapartida, ocasionava o quê? Você tinha 99% menos problemas de segurança. E o que acontecia com isso? Você reduzia o seu custo, mantendo o seu ambiente atualizado e garantia que você basicamente só estava exposto ao que era zero day. Então você não precisava ter um firewall tão mais forte a partir daquele momento, você não precisava ter políticas de segurança tão mais fortes quanto você tinha no 32 bits, e isso não dava tanta dor de cabeça para você gerenciar no dia a dia. Aqui tem uma outra questão também, que é, além da questão técnica da atualização, da equipe conseguir trabalhar com um ambiente mais desenvolvido e mais interessante, né, up to date ali com o que se espera,
tem a questão também da ponta, né? Quanto mais existem duas questões que assim, quanto mais não desenvolvido, quanto mais atualizado eu tenho o meu ambiente, na prática eu consigo entregar mais na ponta para os meus usuários tecnologia para que eles possam trabalhar com aquilo que hoje se busca no mercado. Quanto menos eu tiver atualizado, menos eu tenho a possibilidade de entregar lá na ponta. Não, e quanto menos atualizado você está, com mais dor de cabeça você tem que trabalhar em virtude da não atualização, porque o fato de você estar atualizado quer dizer que, uma vez que eu atualizei, uma série de vulnerabilidades e dores de cabeça e erros e problemas eu deixei para trás. E aí vem uma outra questão, que é a questão também, aqui ainda no Evergreen, essa questão de você manter o ambiente up-to-date, né, atualizado o tempo inteiro, que é uma visão muito, aí vou migrando agora também um pouco do técnico para o lado financeiro, que é uma visão do quanto mais eu tiver que atualizar, mais eu tenho que investir para manter esse ambiente atualizado. Na verdade, isso não é uma verdade, a gente vai começar a mostrar isso aqui nessa live que a gente está fazendo, nesse webinar, justamente o ao contrário, que você manter o ambiente atualizado, você tem condições de manter esse ambiente atualizado, com custos inferiores do que você não manter o ambiente atualizado. Sim. Tá? E, consequentemente, entregando na ponta aquilo que a empresa precisa para trabalhar e entregar, que é o seu produto final para o mercado. Então, enfim, só queria fazer esse aquela paralelo. coisa do como eu comprei a caixinha e não pretendo pagar mais pela caixinha durante os próximos 5 anos, agora eu estou economizando. Não, errado. Agora você tem máquina parada, agora você tem cada dia um sistema mais vulnerável e agora, na hora que você tiver que fazer essa atualização, vai ser muito mais custoso para você, principalmente no que diz respeito ao lado operacional, porque muitas vezes o prazo que se passa sem se fazer uma atualização, por exemplo, de sistema operacional ou de um software ou alguma coisa, faz com que você tenha que efetivamente refazer tudo porque você não manteve a coisa atualizada. Esses são conceitos, né? Vamos passar aqui para o próximo, mas esses são conceitos justamente que fazem parte da solução e por existirem dentro da solução, eles trazem esse benefício, né, para a empresa em relação à entrega da tecnologia e à redução de custo. Tá? Sim, e aí então, também um pouco na satisfação do seu próprio usuário. A gente parte muito do princípio que um usuário satisfeito, ele vai fazer a tarefa dele mais... com mais... como é que eu me perdi a palavra aqui? Ele vai estar mais satisfeito ao fazer o trabalho dele. É muito diferente, por exemplo, o seu funcionário saindo da empresa e falando: os caras me dão máquina velha, tá tudo desatualizado, tá tudo nas coxas, meu trabalho também vai ser nas coxas. Tem uma questão também que isso as empresas que são ou startup ou empresas de tecnologia de ponta, né, os Facebook da vida, os Google, que isso é uma coisa que hoje já há algum tempo, na verdade, tem se verificado isso. Empresas que entregam tecnologias para os seus usuários na ponta e que investem nessas tecnologias, elas retêm mais os talentos dentro da empresa. Então esse é um outro reflexo que ele é talvez um pouco intangível, mas no dia a dia ali você consegue perceber isso, que são empresas que investem em tecnologia, as pessoas têm vontade de trabalhar lá dentro, têm vontade de ficar, produzir, e existe uma outra questão também. Vai ver quem tem, por exemplo, máquina velha, sistema operacional desatualizado, das 10 mais do Best Place to Work. Nenhuma. Tá tudo na última versão, último sistema operacional, última versão do software, e todos os funcionários dando voto ali, Best Place to Work. Por quê? Porque eu estou satisfeito ao trabalhar. Eu tenho ferramentas para isso. Isso reflete na entrega. Reflete na entrega. Vamos para o próximo agora na questão técnica. O segundo ponto é o bimodal. O lado do bimodal, basicamente, ele vai fazer com que a sua equipe de suporte leve ao seu usuário. Ele parte de um princípio que vem também do lado do MVS, e no MVS era simples, no mainframe isso era simplesmente a cabeça do mainframe. Mas de acordo com que a baixa plataforma foi se estabelecendo, isso deu essa ideia do bimodal, que é o quê? O usuário não vai à infraestrutura. É a infraestrutura que vai ao usuário. Um usuário que precisa ir à infraestrutura, ele é uma pessoa que não tem conhecimento técnico. Ele é uma pessoa que sempre tem uma dificuldade a mais de se guardar um endereço, se guardar um IP, se guardar alguma coisa. A infraestrutura tem que ir ao usuário. E dentro desse raciocínio, você garantir que a sua equipe técnica está explorando as ferramentas e as facilidades que a sua infraestrutura tem, em termos de entregar a infraestrutura ao seu usuário e não fazer o seu usuário vir à infraestrutura, isso também traz benefício para você no que diz respeito a você economizar custo.
Tá? Isso está muito ligado à questão de processos no que diz respeito à automação. Mas o lado do bimodal ele vai muito mais de que a sua equipe técnica entenda as dificuldades do seu core business no dia a dia e entenda as necessidades de cada setor e volte para dentro do setor técnico buscando ali com a cabeça técnica desenvolver soluções, fazer implementações, melhorar processos dos seus usuários para que eles possam lá na ponta, por exemplo, o comercial fazer mais reuniões por dia, ou o comercial poder entregar mais propostas, ou o pessoal de vendas conseguir passar por processos que hoje são traumáticos dentro da empresa num processo de venda, fazer com que esses processos aconteçam de uma forma mais simples. Uhum. Vou usar isso, uma coisa que a gente tem aplicado dentro de casa há mais de 10 anos, que é um sistema que a gente desenvolveu de emissão de nota fiscal por dentro do SharePoint. Tá? Que é o quê? Você fazer os cálculos de uma nota fiscal é sempre difícil, cada produto, cada item, cada coisa. Se você não tem um sistema para fazer isso de uma forma mais automatizada, no caso de empresas pequenas, por que a gente usa isso? Isso porque foi desenvolvido há 10, 15 anos atrás em SharePoint. Mas naquela época a gente fazia nossos controles de emissão de nota fiscal basicamente no Excel. O que a gente fez? A gente foi entender que, olha, o nosso financeiro tem essa dificuldade de emitir nota, porque cada vez tem que quantificar um cliente, é um valor diferente, é uma condição diferente de cobrança, e isso precisava passar por várias aprovações para que efetivamente fosse faturado para aquele cliente. O que a gente fez? Sentou com a nossa cabeça de técnica, entendeu isso, criou o processo dentro do SharePoint ao ponto de que hoje a gente nem buscou, depois desses 15 anos, um outro processo para tratar dessa questão de emissão de nota fiscal. Nossa emissão de nota fiscal, todo o raciocínio, tudo que acontece ali dentro, acontece dentro do SharePoint. Tudo de forma automática e também. Tudo de forma automática. Se é alterado um valor, sai uma notificação para uma pessoa, precisa emitir a nota efetivamente, você clica no botão, ele já emite. Todas as alterações dos valores das notas, valor, condição, data de pagamento, multa, tudo isso fica um histórico ali dentro do SharePoint para que isso seja depois acompanhado e analisado. E o nosso pessoal técnico sempre está olhando para isso em termos de cada vez fazer melhoria, a ponto de hoje a gente está fazendo ainda algumas melhorias nesse sistema para tornar a nossa vida mais tranquila no que diz respeito à emissão das nossas notas fiscais. Tá? A outra coisa que bate no lado técnico é a questão da hiperconvergência, que é uma coisa que ainda fica um pouco obscura. A gente vê que é um pouco obscura no mercado. Muitas empresas já têm convergência implementado, já têm ambientes que são desenvolvidos com arquitetura de convergência, mas o caso da hiperconvergência a gente não viu em nenhum desses clientes que a gente passou esse estudo, e nem nos clientes que passaram pela Dr. IT também, porque esse estudo envolveu basicamente desde os clientes que a gente atendia na época que a gente trabalhava por outras empresas na década de 90, e todos os clientes que passaram por dentro da Dr. IT, mais as empresas que não foram clientes da Dr. IT e participaram desse estudo. Então, quando a gente fala do lado técnico, na verdade o histórico que a gente tem de bagagem para chegar nessas conclusões técnicas que a gente tem é um histórico que começa lá na década de 90, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê que a hiperconvergência também, daqui a pouco, porquê que a hiperconvergência vai ajudar tanto assim na questão de você reduzir custo, principalmente porque ela reduz ativo, tá? Ela reduz coisas que hoje você aplica no seu ambiente sem ter necessidade, porque você vem numa pegada que o mercado vem todo dia pondo para você e ele não está te mostrando que a hiperconvergência é uma solução para você, mas a gente chegou efetivamente nessa solução de hiperconvergência para mostrar para vocês aonde que isso vai ajudar vocês a economizar, aonde que isso vai ajudar vocês a terem um ambiente com maior longevidade e como isso não vai ser mais caro para você. Tanto no que diz respeito a você operar esse ambiente no dia a dia, quanto você escalar esse ambiente à medida que sua empresa for crescendo e for tendo maiores necessidades. Tá? Eu acho que a gente podia propor, de repente, passar pelos outros de uma forma um pouco mais sucinta, para que a gente possa entrar nos outros slides. Agora a coisa é um pouco mais tranquila mesmo. Para a gente poder passar. Com relação ao segundo pilar de processos, Capacity Planning, também uma coisa que vem lá da época do mainframe e automação também,
que são coisas que, vamos dizer assim, a gente acha importante que antes de qualquer dinheiro gasto, exista um projeto de capacity planning para aquele ambiente e que você entenda especificamente aonde estão as necessidades de capacidade do seu ambiente para que você possa planejar o crescimento dele e planejar atender os usuários. Tá? O lado de capacity planning, ele simplesmente vai te ajudar a desenhar um ambiente mais enxuto e entender aonde dentro desse ambiente você tem, por exemplo, perdas e aonde você tem mangas. Tá? A automação já é um pouco diferente. A automação está um pouco mais ligada ao que é o evergreen e ao bimodal. Por quê? Porque a automação, você automatizando um processo, quer dizer que nunca mais vai ter que ninguém executar esse processo manualmente. Até dar um exemplo simples, de certa maneira, mas que é um impacto grande. A gente atende algumas empresas de engenharia e uma dessas empresas, é um exemplo bem simples, mas que você vê que causa um impacto grande dentro das empresas, que é uma questão voltada à automação. Essa empresa é uma empresa de médio porte, vamos chamar assim, e ela não tinha dentro da empresa dela um produto que chama Print Server, que é um servidor de impressão, onde você automatiza a implementação, vamos dizer assim, a automação dessas impressões dentro da empresa para os usuários que estão ali na dentro. verdade, ele faz a instalação das impressoras nas estações de trabalho dos usuários. O Cristiano tem esses números, eu não tenho, mas em um ano, né, trabalhando com essa empresa, sem eles terem esse servidor de implementação, se eu não me engano, foram quantos mais chamados? de 200 chamados. Só para instalação de impressora. Só para instalação de impressora. Quer dizer, ocupando a equipe, né, com uma tarefa relativamente simples, ocupando também a equipe do cliente em ter que disponibilizar um período do dia para que aquilo pudesse ser atendido e criando uma insatisfação dentro do cliente. A partir do momento que o cliente entendeu que, olha, vamos colocar essa solução para rodar aqui dentro, caiu para zero. Né, o acompanhamento, foi feito um acompanhamento durante um ano, onde eles não tinham um print server automatizado. Só um exemplo, né? Esse é um exemplo simples. Onde foram feitos 200 atendimentos pela nossa equipe durante um ano para fazer as instalações das impressoras. Vamos levar em consideração que cada instalação dessa durasse de 10 a 15 minutos. Eu tenho que alocar um nível 1, eu tenho que impactar o usuário. Tem que acessar o cara, algumas vezes tem que ir localmente resolver o problema. Quando ele entendeu o porquê disso, e a gente conseguiu implementar um print server, conseguiu gerar as políticas de segurança para que isso fosse automatizado da forma correta, o que aconteceu no ano seguinte? A ocorrência de BOs de instalação de impressora veio a zero. Então é esse o processo que a gente busca. Isso é aquela questão do bimodal que eu falei agora há pouco, a respeito de você fazer com que a infraestrutura chegue no usuário e não fazer com que o usuário tenha que vir na infraestrutura. Se a sua empresa tem a capacidade de, com a sua equipe técnica, fazer com que o seu TI vá ao usuário, não tem cabimento nenhum você fazer o usuário ter que te ligar para te pedir para instalar a impressora para ele. É obrigação da sua equipe técnica utilizar esse ativo operacional que você tem, esse ativo técnico que sua infraestrutura tem a capacidade, explorar isso a fundo e garantir que essas coisas, que o seu ambiente tenha uma evolução e não simplesmente sejam servidores Windows instalados que cada um trabalha isolado do que é a necessidade do usuário lá na ponta. Tá? Então esse é o lado que a automação, por exemplo, um exemplo ótimo para dizer o que a automação vem ajudar a sua empresa no que diz respeito a você economizar dinheiro com isso. O terceiro pilar é o pilar estratégico. Você partindo de que você enxergou todas essas questões que a gente passou e que você levantou todos esses números e você tabulou isso de uma forma organizada, que você foi ao mercado levantar as informações, que ao invés de pegar simplesmente a solução que era mais barata, você explorou essa solução a fundo, você vai ter a condição de fazer um plano financeiro, como a gente também faz, tanto para a criação desse ambiente, quanto para a operação desse ambiente, quanto para a manutenção desse ambiente durante o período de tempo. E que você também tenha uma estratégia de crescimento. Poxa, quando amanhã eu precisar de mais espaço, como que esse espaço vai crescer? Quando amanhã eu precisar de mais memória, como essa memória vai crescer? Quando amanhã eu precisar, por exemplo, disponibilizar mais um servidor para uma nova aplicação que eu estou trazendo para a empresa, como que isso vai ser absorvido pela minha tecnologia? E, só para terminar o raciocínio,
com paralelo de tudo isso, por que fazer tudo isso dentro de casa? Porque uma vez que 99% dos lugares que a gente foi, a gente não encontrou quem tivesse pronto para ir para a cloud, nada mais fácil do que adequar o ambiente on-premise às necessidades da cloud, fazer essa virada dentro de casa e uma vez essas coisas todas prontas, elas serem migradas efetivamente para a cloud e conseguir atingir lá na cloud os objetivos que... criar esse cenário, né, exato, para que você possa efetivamente ter aquele paralelo. Bom, se hoje eu não tenho a menor ideia do que é o meu custo, como que eu vou conseguir chegar lá fora e entender se o custo lá de fora é menor do que aqui dentro de casa? Invariavelmente você não vai saber, você não vai conseguir chegar nisso. Mas se você dentro de casa tiver a infraestrutura e o ambiente desenhado para ser um espelho daquilo que você vai lá para fora, aí você eventualmente vai conseguir chegar nessas conclusões com mais segurança. Eu tô só fazer um parênteses aqui, eu tô vendo que algumas pessoas estão colocando algumas perguntas já aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai deixar para o final para a gente responder, para a gente não ficar talvez entrando em um ponto ou outro nesse momento, só para a gente seguir, tá, pessoal? Fiquem à vontade de ir colocando aí no chat as perguntas de vocês. No final a gente vai repassar esse... vamos dar uma olhada no chat de novo e vamos estar aberto também a tirar todas essas dúvidas de vocês. Tá? Até uma outra coisa, eu estou vendo aqui o horário, vamos passar para a gente poder avançar agora e já entrar em algumas informações que enfim, do processo aqui. Não, manda bala, você hoje é mais você do que eu. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho para o pessoal do financeiro, que não conhece, que não tem tanta intimidade, né? Que não tem tanta intimidade com o técnico, tá? A gente parte de que um ambiente de TI, ele tem 4, e já entrando no ambiente, tá? No raciocínio do ambiente, aquilo era um pouco conceitos que a gente aplica para chegar nos resultados e como essa metodologia que a gente desenvolveu se desenrola. Aqui é um pouquinho mais de como a nossa cabeça funciona para o pessoal financeiro no que diz respeito a como encarar um ambiente de TI dentro de uma empresa. Tá? A forma mais fácil que a gente encontrou foi dividir esses 4 pilares. Os investimentos que sua empresa precisa fazer, os serviços que você vai estar trabalhando, como você vai operar isso e como você vai gerir isso. A gente parte do princípio que seus investimentos são seus servidores, seu storage, seus sistemas operacionais, seus softwares, seus bancos de dados. Os serviços são as garantias desses equipamentos e desses softwares. Aí entenda também como garantia um contrato de licenciamento que garante a atualização do seu ambiente, do seu software, do seu sistema operacional, essa coisa toda, os cloud services que você utiliza e as outras terceirizações que você tem, por exemplo, de mão de obra, de desenvolvimento, de suporte técnico, de assistência, de alocação de data center, um colocation, por exemplo. Tá? A gente entende que isso é o que sua empresa tem que ter para criar a infraestrutura necessária para prover serviços aos seus usuários de forma segura. Tá? Então esse é o primeiro passo de você enxergar o seu ambiente de TI na hora que você for olhar para os seus custos. Porque você não tem, a gente parte do princípio que o financeiro não tem o conhecimento técnico. E a gente não vai conseguir enfiar conhecimento técnico de TI dentro da cabeça de um financeiro. Mas o financeiro também não consegue enxergar como que ele vai organizar isso de uma forma racional em termos de conseguir ajudar ele a chegar nos números que ele precisa. Tá? A gente passando isso à frente, o que é a operação que a gente chama? São os seus homem-hora, é quem você tem da sua equipe de TI, é a sua administração, é o seu suporte técnico, é a sua assistência técnica, são efetivamente os procedimentos que você tem desenhados para operar o seu ambiente durante o dia a dia. O que isso vai te dar? Vai te dar a capacidade de operar o seu dia a dia e atender as necessidades do ambiente de produção e dos usuários no uso desses recursos que você acabou de criar e tornar disponíveis para ele. E a gente parte de um último ponto, que é como você vai manter esse ambiente de TI. Como que você vai efetivamente fazer a gestão dele. Então você também aí está trabalhando com homem-hora. Governança, gestão, projetos, processos que você vai implementar, visando manter a longevidade do seu ambiente de TI. E essas 3 cabeças que são trabalhadas em momentos distintos, mais esse lado de manter, é onde está a maior carga de trabalho que você tem que ter. Quebra aquela mística de que
O TI trabalhando é alguém sentado na máquina de um outro usuário resolvendo um problema. Não, a maior carga de serviço do TI está em manter. Eu parto do princípio que o profissional de TI de alto nível, ele só tem uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de garantir tudo. Então ele tem que garantir que os servidores tenham garantia para os componentes, ele tem que garantir que exista um processo de substituição desses componentes, ele tem que garantir que os sistemas operacionais, os softwares, os bancos de dados estejam licenciados, ele tem que garantir que tudo isso tem backup, um plano de contingência, uma política de retorno, e com essas garantias ele incrementando os níveis de serviço do ambiente. Avaliar as necessidades do ambiente no que diz respeito a atender os usuários na busca de atingir os resultados da empresa no core business dela, a curto, médio e longo prazo. Planejar os ciclos de atualização tecnológica, porque o ambiente não se atualiza sozinho. A cada 4, 5, 10 anos vai aparecer um servidor novo, vai aparecer um processador novo, vai aparecer um sistema operacional diferente, vai aparecer uma nova solução, e isso o seu pessoal de gestão tem que estar apto a sempre estar acompanhando as evoluções do mercado e como essas soluções, essas evoluções vão se aplicar dentro da sua empresa. E os outros pontos ali, que é garantir a disponibilidade e segurança do ambiente, garantir que aquilo está efetivamente seguro para os seus usuários trabalharem, avaliar e internalizar as novas tecnologias, visando buscar vantagem competitiva para você, porque o seu vizinho da frente, que é seu concorrente, se ele não está avaliando e internalizando novas tecnologias, buscando ser mais competitivo que você, é obrigação sua fazer isso, ou cedo ou tarde ele vai te atrapalhar. E com base nesses raciocínios, nessas buscas e nessas garantias, efetivamente conseguir reduzir o TCO do seu ambiente de alguma forma. Tá? O próximo passo é um pouco a gente já um falou pouco do que a até. gente já falou, né? Vai todo mundo para cloud? Não vai? Como vai funcionar essa questão do on-premise para cloud, tá? Então a gente enxerga que o ambiente tem que ser híbrido. E aqui está um pouquinho das questões que a gente buscou resolver responder com o estudo, tá? Então, como a arquitetura do ambiente influencia nos custos? Isso é uma coisa, vamos dizer assim, um pouco clara para todo mundo. Se você só tem servidores físicos, por exemplo, você sabe que você vai estar gastando mais garantia, mais energia elétrica, você vai estar ocupando mais espaço. Então, uma solução que vise convergência ou hiperconvergência, invariavelmente você não precisa ser bidu para entender. O servidor físico vai custar mais do que um ambiente virtualizado e convergido, que vai custar mais do que um ambiente com hiperconvergência. Tá? Então, a arquitetura do seu ambiente vai dizer também como os seus custos estão, por que seus custos estão altos. Uma empresa com 500 usuários e 50 servidores físicos, invariavelmente vai estar gastando mais do que uma empresa que tem os mesmos 500 usuários, trabalha no mesmo segmento, vende a mesma coisa, porém fez uma solução de convergência. Porque agora ele tem menos máquina para pagar a garantia, ele tem menos licenciamento de software para pagar, e essas soluções você vai chegar nessa conclusão de que, olha, o físico custa mais caro do que o convergido, que custa mais caro do que o hiperconvergido. Tá? A outra coisa é como a sua operação influencia nos custos e nos resultados da empresa. É um pouco daquilo que a gente estava falando agora. Um usuário insatisfeito com as ferramentas que você disponibiliza para ele, invariavelmente não vai estar na plenitude da performance dele todo dia para trabalhar para você. Fora os impactos que ele ainda vai ter que absorver durante o dia. E invariavelmente, a hora de um funcionário parado é custo, é dinheiro jogado fora, é perda de produtividade para a sua empresa. Um caso muito expressivo que a gente teve, e não é um caso de hoje, tá? Isso aconteceu há mais de uma década. Foi um cliente que nós fizemos um projeto, e depois dos nossos projetos a gente costuma o quê? 30 dias depois a gente volta lá para dentro do cliente e pergunta, pô, e aí, como é que estava esse mês, como é que foi a sua operação? Qual que foi o feedback do cliente? Cara, é incrível, nada para. Era isso que eu queria. Por quê? Porque ele estava de saco cheio de ter que pagar, por exemplo, R$100 por hora para um engenheiro ficar reclamando da máquina. Ficar instalando AutoCAD todo dia. Ficar metade do dia tomando cafezinho, atrapalhando outra pessoa, consumindo recurso da empresa, sem produzir nada. E a premissa desse cliente era justamente ter mais capacidade de produção. Porque ele via que os problemas que ele tinha no dia a dia afetavam diretamente a produtividade da empresa, e mais do que isso, ele ainda tinha que pagar a hora do engenheiro que estava ali dentro sem fazer nada.
enquanto tinha lá um nível 1 sentado na máquina dele, tendo que retrabalhar e passar 1, 2 dias para conseguir colocar aquela ferramenta de trabalho que o engenheiro precisa para executar as funções dele no dia a dia, conseguir efetivamente ter aquilo para trabalhar. 2 dias perdidos dentro de um exercício são 2 dias perdidos dentro de um exercício. Você não tem como recuperar. Ou você vai gastar em hora extra, ou você vai ficar sem essa capacidade de produção. E invariavelmente, se você não automatizou, não garantiu a atualização, não garantiu os planos que a gente comentou, você invariavelmente vai ter que estar disposto a perder produtividade todo ano. Porque você não cuidou de garantir que a produtividade ocorresse naquele momento. Outra coisa que os estudos mostraram, que a gente foi perguntar com o estudo, é o quê? Aonde estão as perdas? Porque o que a gente via? A gente jogando dinheiro fora o tempo inteiro. E como jogando fora o dinheiro o tempo inteiro? Principalmente no que diz respeito a fazer o que não precisava. Então vamos, por exemplo, uma coisa que a gente viu que é muito comum. Chega o diretor, pede para o pessoal de TI, precisamos de um novo ambiente, precisamos de um novo servidor, não sei o que lá. O que o TI faz? Passa a mão no telefone, liga para o fornecedor e fala, olha, vocês como ninguém melhor que fabricam o equipamento, eu preciso de uma máquina assim, eu preciso de um ambiente assim. Me diga o que eu preciso. Achando que do lado de lá tem uma pessoa técnica que está disposta a entender as suas necessidades, adequar uma proposta ao que é a realidade da sua empresa e te entregar o melhor serviço. E é aí que começa a acontecer a perda. Por quê? Porque a pessoa que atendeu o telefone do outro lado, ele é um vendedor. Ele tem um portfólio de serviços, ele tem um portfólio de produtos, ele tem uma meta de venda a atender, e agora que você colocou toda a capacidade de decisão na mão desse cara, você transferiu isso para ele, ele vai enfiar em você tudo que ele puder. Se no final, quando ele te mandar a proposta, você comprar licença de software que você não precisa, você comprar hardware que você não precisa, você tiver um desenho de uma solução que agora que você contratou ela vai custar muito mais caro do que um outro desenho, cara, esse cara vai ganhar um prêmio de venda lá dentro esse mês. Na verdade, e você vai estar pagando mais caro todo dia por isso. A preocupação de ter que ter dentro da empresa a infraestrutura que vai atender, obviamente, a empresa, mas a preocupação principalmente dos custos que estão relacionados a isso, é da empresa e não do fornecedor. Sim. O fornecedor não está com essa visão, né? Se você vai gastar mais ou não na operação, se daqui a 2, 3 anos você vai ter que reinvestir ou você vai ter que ter algum tipo de novos investimentos, né, ligados diretamente ou indiretamente à decisão que você tomou 2, 3 anos atrás, ele não está preocupado com isso. Está nem aí. Né? A gente vê isso muito e daí muito dos erros e dos prejuízos financeiros que a gente encontrou. Tá? Vamos pegar um absurdo só para pontuar. Uma empresa que tinha 100 usuários e pagava 3 mil licenças de Citrix. Não sei como. Eu não sei como, mas por que uma empresa que tem 100 usuários paga 3 mil licenças de Citrix? Aonde que foi cometido o erro? Foi cometido o erro onde o cara colocou no colo do vendedor da Citrix o poder de decisão que a empresa precisava. E agora quem está perdendo com isso é você. Outras questões por exemplo, ferramentas que não atendem, soluções que não são implementadas por completo. Vamos usar um caso simples, um cliente que implementou um CRM e a única coisa que ele faz dentro desse CRM é controlar contato. Eu tenho lá uma agendinha de contato onde eu ponho o telefone do cliente, o e-mail do cliente e quem falou com ele aquele dia. Não é utilizado para fazer uma campanha, não é utilizado para fazer um funil de vendas, não é utilizado para nada. Essa solução ele está pagando todo mês, ele usa 2, 3% dela. Ele não vai implementar um processo, ele não vai evoluir essa ferramenta que ele trouxe para dentro, ele está perdendo. Porque bastava ele pegar a lista de contatos do celular dele e fazer o mesmo trabalho sem custo nenhum. Mas ele quer continuar fazendo isso. E outra coisa é overlap e duplicidade de soluções. Muito se diz também, por causa dessa resistência de Microsoft, de que determinadas soluções da Microsoft também não prestam. Há muito tempo a gente briga com os nossos clientes, por exemplo, que contratam antivírus Trend Micro, Symantec, Kaspersky, esse tipo de coisa, e rodam Windows 10. Tá? Eu acho que a coisa de 15 dias atrás a nossa vida começou a tomar um outro rumo. Por quê? Porque saiu uma avaliação de um laboratório de segurança que avalia antivírus todo dia e falou que definitivamente o Windows Defender
é uma ferramenta de antivírus boa. Então, o que eu vou dizer para o meu cliente? Por que você vai pagar por um antivírus se o Windows já vem com antivírus? Se você está pagando, você quer ter um pouco mais de segurança, pois bem, a gente utiliza o Windows Defender dentro dos nossos ambientes, dos nossos computadores há mais de 10 anos. Nunca tivemos um problema de vírus, malware, qualquer coisa desse gênero. Então, muito disso... Vai muito na questão do Evergreen que a gente estava falando. Vai também, muito né? na questão do Evergreen. Por quê? Por que ele dá essa capacidade para a gente? Porque a gente sempre manteve a coisa muito bem atualizada. Tá? A outra é, quais são os KPIs importantes a se tratar? Quais os números que o cliente tem que conseguir chegar para que ele consiga fazer uma gestão financeira de TI e trabalhar o TCO dele de uma forma inteligente? Basicamente são 2. Quanto você paga por cada usuário que você tem dentro do seu ambiente, quanto você paga por cada servidor ou aplicação que você tem dentro do seu ambiente. Esses números tratados, você vai ver que, né? Isso lá na ponta, depois de você levantar todos os custos, fazer todos os planejamentos e todas as contas que você precisa fazer, você tem que chegar nesses 2 números. Por quê? Porque amanhã o setor de engenharia, por exemplo, vai contratar 30 engenheiros para uma obra. O que vai ser muito comum acontecer? Esses 30 caras passarem pelo RH, comprar máquina para 30 caras e depois disso o TI, salgar o TI, por quê? Porque, agora tem que pagar licença para 30 caras e não tem dinheiro em nenhum lugar. Isso é uma visão que as empresas têm também, que o Cristiano está tocando num ponto que eu acho que é interessante, que é uma visão que as empresas têm da questão da alocação do centro de custo, vamos dizer, dessas áreas do dentro TI. da empresa, do TI. Então você tem, que isso é uma coisa que a gente diferencia muito nos projetos que a gente faz, que é justamente você tem 2 tipos de custo. Você tem o custo, que é o custo usuário, e você tem o custo ambiente de TI, que vai prover soluções para os usuários. Quando você fala o TI está caro, e a gente escuta isso muito dentro das empresas, né? Não, o TI é caro. Aí você fala, mas como é que você divide esse centro de custo do TI? Ele fala, não, toda vez que a gente tem aqui, tudo que é tecnologia... coisa, vai para o TI. Não, tudo que é tecnologia é TI. Aí você fala, peraí, o TI tem 10 caras ali dentro daquela sala, como que esses 10, comparado com os 500 que estão aqui fora, tem o maior custo, né? Todo o custo está alocado para cá. E aí a gente começa a entender e dividir esses custos dentro das empresas justamente para mostrar, olha, o TI tem um custo. O custo daqueles 10 caras que individualmente têm suas soluções e suas necessidades para trabalhar, que são 100% alocadas para cada um dos usuários que estão colocando. Então, o sistema operacional do Cristiano é do Cristiano, o sistema operacional do Marcos é do Marcos, 100% para mim, 100% para ele. Mas parte da infraestrutura que eu utilizo da empresa é uma fração daquele custo que tem que vir para mim. Isso as empresas não fazem. Então, muitas vezes você vê, como o Cristiano está comentando, empresas que têm uma área operacional gigantesca, cada um com um computador individualmente alocado financeiramente para ele, e cada um usando parte dessa infraestrutura que está sendo disponibilizada para ele. Mas quando você fala do custo disso, né, o pessoal, principalmente na área financeira, a gente vê isso muito, talvez não aconteça com você, mas a gente tem essa experiência, fala, não, o custo do TI é caro porque está alocado 100% desse custo lá naquela salinha com 10 caras. E na verdade você tem que considerar, olha, a área de operação está cara no TI. Né? O TI para a área de operação está cara, ou o TI da área de operação tem um custo. Tem um custo. Né? E a área de TI tem outro, assim como o comercial tem outro, assim como o financeiro e RH e por aí vai, tem outros custos. Então, você conseguir enxergar e individualizar quem é que é o custo, individualizado até por usuário, que é onde a gente chega, né? Isso é importante, porque você consegue visualizar por tipo de usuário que vai ser trazido para dentro da empresa, e aí o RH envolvido também, você já consegue alocar o recurso desse usuário em termos de quantidade de investimento que eu preciso ter alocado para esse usuário para que ele possa ser atendido pela tecnologia da empresa. Então, só para a gente fechar isso, em relação... Só para pontuar antes de fechar, uma das coisas que o financeiro não gosta é a surpresa. Sim. Então, se para cada coisa que você precisar, você já tiver deixado o seu financeiro preparado para aquele custo, ele nunca vai dizer para você que não tem. O que o financeiro não tem é dinheiro ali na hora que você quer. Mas se você pontuar com o financeiro que você precisa daquele custo e der as razões do porquê aquele custo tem que ser considerado, o financeiro sempre vai fazer força para alocar aquele custo. Tá? Vamos usar uma coisa simples, um caso que ocorreu também com um cliente nosso de engenharia. Todo esse estudo foi feito, chegaram-se a determinados KPIs que diziam para ele: sua secretária custa tanto,
seu comercial custa tanto, sua engenharia custa tanto, sua diretoria custa tanto por mês. Amanhã que ele precisar executar uma nova obra e ele precisar contratar, por exemplo, 5, 10 engenheiros, quando ele vai ficar bravo, quando que ele não vai ter dinheiro? Se você em lugar nenhum dos custos desses 10 engenheiros, desses 5 engenheiros que você vai contratar para essa obra, se você não pontuar nenhum custo de TI para ele. Ele vai fazer os custos, ele vai ver o quanto ele vai ganhar nessa obra e ele vai entender que aquele lucro que ele tem virou, virou sagrado. Agora esse é o lucro que eu tenho que ter. Só que ele já enxergando esses valores, o que ele fez? Bom, então o que eu preciso fazer agora na minha obra? Se eu precisar contratar um engenheiro, eu vou colocar nos meus custos o quanto custa o TI desse engenheiro dentro dos meus custos, para que na hora que eu precise pagar por isso, isso não seja uma surpresa. Porque o problema do financeiro não é não ter dinheiro, é ter a surpresa. O financeiro não quer ter a surpresa, ele não trabalha com isso. Eu acho que assim, em relação a isso, é mais ou menos como você ter lá, na hora que você vai contratar uma pessoa, os custos dela divididos. Se você tem lá o salário, o 13º, as férias, os benefícios que ela faz jus pela posição que ela tem, o vale transporte, a alimentação, tem lá um custo do TI. Sim. Então eu vou trazer uma pessoa nova com esse perfil para cá, quanto que eu vou ter que pagar disso e quanto que eu tenho que justificar, quanto que ela vai me consumir para que eu tenha que replicar isso para o TI para poder garantir a entrega de soluções para ela. Pensa que é aquela coisa. Se o aumento de colaboradores de uma empresa influenciar até no quanto vai se comprar de cafezinho e papel higiênico, por que isso não se influencia no TI? Porque o TI é uma surpresa e o quanto vai ter que comprar de papel higiênico a mais agora e o quanto vai ter que comprar de cafezinho a mais agora não é uma surpresa. Então é isso que a gente encontrou, que vamos dizer assim, é onde muito dos conflitos e daquele abismo que a gente fala que existe entre o técnico e o TI, é onde esse abismo abre. Porque o TI sempre tem a necessidade técnica. Só que o financeiro ele nunca está avisado dessa necessidade técnica. Então toda vez que o TI chega e vem pedir algum valor pro financeiro, é uma surpresa. Até o TI entrar dentro da sala, o financeiro não tinha que gastar aquele dinheiro. Agora, só porque o TI está dizendo que ele vai ter que tirar de onde não foi planejado, o financeiro nunca vai gostar de fazer isso. Não precisa ser bidu para saber. Vamos avançar para a gente poder andar aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Agora nós vamos entrar no caso propriamente dito para vocês, tá? O que a gente está falando aqui? A gente pegou o caso mais expressivo que a gente teve nesses 2 anos. Não no valor final. Não no valor final, mas no modelo total. É aonde tudo estala, tá? Então, aí, por exemplo, é um ambiente que estava engargalado, mal planejado, mal tocado, mal instalado, mal configurado, tudo estava errado ali dentro, tá? E os resultados estão todos aí do porquê tudo estava errado lá dentro. E vocês vão começar a enxergar em números financeiros, tá? Porque eu acho que a questão técnica eu acho que já está resolvida. A questão é andar para frente no desenvolvimento de vocês, de uma conversa com a gente em termos de entender melhor esse desenho técnico de Microsoft, entender melhor como essa coisa toda funciona e entender como esse lado de hiperconvergência vai ajudar vocês no dia a dia, porque a gente já enxergou isso e a gente não veio aqui para contar a história da carochinha. O que a gente quer mostrar para vocês agora é justamente esse lado de como esse modelo, além de mais escalável, mais performance, mais segurança, mais resiliência, essa coisa toda, ele também é muito mais barato do que o que você encontra no mercado hoje como padrão, e como esses caras não mostram isso para vocês, porque nem o data center, nem o fornecedor de hardware vão querer que você faça isso, porque nem para o data center e nem para o fornecedor de hardware é vantajoso, mas é vantajoso para você que é cliente, e eu acho que é mais vantajoso ainda quando alguém vem aqui trazer números para você, para te mostrar como isso na prática aplicado, quais os possíveis resultados que você vai poder atingir, tá? Então vamos lá, a gente está falando de uma empresa multinacional com sede nos Estados Unidos, ela está presente hoje em mais de 10 países.
Aqui no Brasil eles têm 4 unidades com 500 colaboradores aqui, mais de 25 mil clientes no mundo, e essa é uma empresa Fortune 500, da lista da Fortune 500, que é muito importante. Só fazer um comentário, casos de empresas que têm muito mais usuários, como essa, por exemplo, e eles estão na Fortune 500, tá? Então, não se preocupe em relação ao tamanho de empresa, essa solução, essa arquitetura é totalmente aplicável em qualquer tamanho de empresa, tá? Vamos lá. O que é o estudo? Basicamente, a gente divide os custos do cliente em 4 pontos, tá? Onde a gente vai trabalhar a infraestrutura dele. Por quê? Porque o lado de usuários, depois de definida a infraestrutura, o lado de usuários é consequência, o quanto seus usuários vão custar para a sua empresa é consequência do quanto a sua infraestrutura está entregando para eles. Se você tem uma infraestrutura degradada, se você tem uma infraestrutura que não entrega para o seu usuário, invariavelmente seus custos do lado de lá pode ser mais elevado para que você consiga entregar, ou ele pode ser muito mais reduzido porque efetivamente você não entrega. Tá? Então, o que a gente dividiu? Nesses 4 pilares que são o hardware, então efetivamente o quanto esse cliente tem investido hoje em hardware e o quanto seria necessário se investir para fazer essa alteração. Sistemas operacionais de softwares, aí entenda sistemas operacionais de softwares de todo lado, tá? Miscelâneas, que seria o quê? Coisas que não se encaixem nem no lado de hardware, nem do lado de software, serviços, cloud services, coisas desse gênero, ferramentas, alocação de data center, link, esse tipo de coisa, tá? E a força de trabalho que esse cliente tem hoje, porque muito do desenho da hiperconvergência, onde ele vai ajudar você a economizar, é justamente na força de trabalho. E aí fica um toque para quem trabalha na camada técnica. Tá? Esse estudo vai mostrar para vocês que muito do custo da força de trabalho morre. Então você tem uma escolha, só para deixar pontuado isso para o pessoal técnico. Tá? Você tem uma escolha. Você pode continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você fez todo dia e não olhar para nada do que a gente está falando aqui. Você vai ser parte de uma dessa força de trabalho que vai ser eliminada. Isso é fato. Tá? Ou você pode escolher a segunda opção, que é o quê? É você ser o cabeça nesse processo. Porque aí você não vai ser eliminado. Porque muito do que a gente vai mostrar aqui para vocês é justamente a redução do pessoal técnico dentro do ambiente, que é uma das coisas mais caras para uma empresa manter. Hoje aqui no Brasil é um profissional capaz e capacitado dentro da empresa, muito mais quando essa capacitação depende de conhecimento técnico. Então fica aqui o toque. Se fosse um cara técnico hoje, que estivesse trabalhando numa empresa para alguém, eu não gostaria de fazer parte, eu não gostaria de ficar parado. Tá? E aí eu estou falando para vocês, dando esse toque como um cara que além de técnico, eu trabalho hoje na camada de gestão, mas eu já fui o cara técnico, tá? Mas nunca fui o cara técnico que ficou parado, nem oculto, nem não querendo enxergar essas coisas. Tá? Eu lembro do pessoal que trabalhou comigo, muitas pessoas me deram muitos toques que eu fiz questão de ouvir. Então, legal, para mim, hoje eu cheguei aqui onde eu estou. Eu vi caras que estiveram do meu lado todo dia que não ouviram o que eu falei, não ouviram o que disseram a eles. Então o meu toque para quem é técnico, enxergue isso como futuro, encabece esse processo dentro da sua empresa, para que você não seja um dos que venham a ser cortado lá na frente, porque você vai ver que do seu lado, eventualmente vai ter um cara que não enxergou, não ouviu esse toque que eu estou dando para você, levantando já o lado de hardware desse cliente. O que são essas informações antes de falar O que são essas delas? informações aqui do lado direito? São as coisas que efetivamente são importantes em levantar no ambiente desse cliente. Por exemplo, quantos ambientes operacionais esse cliente tem? Nesse caso ele tinha 3 ambientes. Ele tinha um ambiente corporativo, que atendia a empresa inteira. Ele tinha um ambiente de homologação, que é onde ele homologava a aplicação que ele utilizava. E ele tinha efetivamente um ambiente de produção, que era a aplicação que ele utilizava para prestar os serviços dele todo dia. Uma das primeiras coisas que alertou a gente é o quê? Todo mundo dentro de um segmento de rede só? Então quer dizer que entrou um vírus lá numa estação de trabalho de um usuário via wireless ou via o celular do cara. Sua operação agora está toda vulnerabilizada por causa disso? Esse cara pode chegar sem nenhum bloqueio lá dentro do seu servidor de aplicação e parar com o seu banco de dados, por exemplo? Nesse caso, sim, porque ele não tinha nem segurança de borda, então o firewall dele estava defasado, anos-luz defasado, e ele também não tinha segurança de core. Ele não tinha um core de rede
robusto para segurar o nível de utilização que ele tinha. Então a vulnerabilidade desse cliente era absurda. Por isso que eu falei para vocês, eram as coisas que mais saltavam aos olhos. Imagina, isso é uma empresa Fortune 500. Eu não posso assumir que se uma empresa Fortune 500 está fazendo a coisa desse jeito, quem está abaixo esteja fazendo melhor. Dificilmente vai estar. Tá? Com relação ao ambiente específico dos servidores deles, eles tinham 3 servidores físicos, maquininhas que proviam determinadas aplicações para eles, e 8 hosts de virtualização. De todas essas máquinas dele, 45% desses servidores não tinha garantia de hardware. Isso quer dizer que, na eventualidade de um problema de hardware desses 45%, a operação dele estava impactada. E dentro desses 45% eu tinha banco de dados, ferramenta web, BPO do cara, API que ele rodava, uma série de processos que, a partir do momento que aquilo parasse, a empresa dele parava inteira. Tá? E nesse caso, um investimento de 3,5 milhões nessa infraestrutura de servidores, os 11 suítes que ele tinha lá dentro para entregar a rede dele, o firewall meia boca que ele tinha, sem segurança de core, para entregar essa infraestrutura para 500 usuários nesse caso. Tá? Aí a gente vai passar para a segunda parte do estudo, que mostra aqui. Quanto esse cara, qual que era o modelo de licenciamento dele? Era um modelo híbrido. Ele não tinha lá dentro nenhuma definição, por exemplo, e também nenhum conhecimento do que efetivamente ele precisava pagar ou não. Ele estava lá com um cenário onde, porque um cara decidiu comprar num contrato, foi comprado aquilo no contrato, ele estava num outro que saiu e comprou caixinha, e ele estava fazendo caixinha, e ele tinha um outro cara que baixava software open source lá dentro. Então ele não tinha como ele saber amanhã ou depois o quanto ele estaria gastando de software, porque cada um decidia o que queria ao seu bel prazer. Não existia uma política, não existia um processo que falava para ele: você vai ter que avaliar a ferramenta com relação a esses quesitos, essa ferramenta tem que ser adequada a um determinado perfil de custo. Nada disso ele levava em consideração. Eu acho que assim, a ideia aí, assim, não existia uma ligação entre as decisões tomadas durante o período de tempo lá dentro. Não, nenhuma. Então eram ações que estavam sendo propostas muito em função daquele modelo de eu vou tentar, com o recurso que eu tenho, investir ou resolver algum problema já existente. Era um pouco daquilo que a gente falou, não era um plano financeiro, era um controle de custos. Era um controle de custos, Entendeu? Enquanto eu tenho servidores aqui desatualizados, a minha preocupação agora é pagar um antivírus que vence o mês que vem. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, coisas desconexas, tá? Um total de 500 usuários eles tinham, como a gente falou para vocês no começo. O pico de uso deles aqui desse ambiente era de 500 usuários full time, tá? O que ele estava usando como hypervisor? VMware, tá? Ele estava entregando um total de 99 hostnames lá dentro, somando aqueles 11 servidores lá. Então ele tinha 88 VMs mais os 11 servidores, tá? E fazendo uma conta rápida, e aqui apontando algo que a gente já vai tentar colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, é o que? A relação entre Windows e Linux que ele tinha nesse ambiente era de 12 servidores Windows para um servidor Linux. A gente sabe que o VMware é uma ferramenta que tem um core Linux direcionada para se rodar Linux. A gente sabe que o Windows foi feito para rodar em cima de Hyper-V. Aí eu pergunto, num ambiente onde, como esse, o Linux se mostra a exceção, há de se concordar que a melhor plataforma para se virtualizar não é o VMware. Tá? E aí, não só com relação à absorção da arquitetura. Não só o fato de você rodar servidores Windows em cima de VMware e você rodar servidores Windows em cima de VMware. Na teoria, os dois têm que funcionar e os dois vão funcionar. Um dos grandes problemas aí é o quê? Seu custo de licenciamento rodando servidores Windows em cima de VMware é muito superior ao mesmo desenho você rodando em Hyper-V. Tá? E isso é só você ir lá dentro dos contratos da Microsoft para ler. A própria Microsoft, se você ligar para eles e falar, tem um ambiente em Linux, tem um ambiente em VMware, tem um ambiente em Hyper-V, ele vai pedir uma proposta. Se a pessoa te mostrar algo diferente disso, ela não está te vendendo o que você efetivamente precisa, tá? Os ambientes Microsoft virtualizados em cima de Hyper-V, todo licenciamento é muito mais barato do que em cima de VMware. Fora
que você não precisa pagar pelo VMware. Aí é uma coisa que invariavelmente vai impactar nos custos de vocês, tá? E é o que eu falo daquela questão de overlap e duplicidade. Se você já paga por uma mídia de Windows que tem um Hyper-V lá dentro, por que você está pagando mais uma ferramenta para fazer aquilo que você já paga faz? Tá? E aí eu digo, muitas vezes a culpa não é sua. A culpa foi daquele cara que terceirizou a responsabilidade com o fornecedor e ligou para ele e falou: pô, desenha um ambiente para mim, você é mó camarada. Ele foi lá e desenhou. E agora ele recebeu um prêmio de venda porque ele te enfiou o VMware lá quando você não precisava VMware. Se ele tivesse feito o trabalho técnico dele, ele teria te vendido Hyper-V. Você está montando um ambiente onde a sua exceção é o Linux e o seu core está todo em Windows, você tem que rodar isso em Hyper-V, amigo. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa que vai falar isso. E isso vai com relação àquilo que a gente apontou no outro, na semana passada, no webinar, na live da semana passada, que é o quê? Cenário ideal de aplicação. Não é a sua vontade que conta. Conta que, se você está rodando um servidor em Windows virtualizado, qual é o cenário ideal de aplicação de uma VM Windows? É em cima de Hyper-V, não é em cima de VMware. Não é a sua vontade que conta, nem a minha. É um raciocínio lógico. Hyper-V foi feito para rodar servidor Windows. Agora, se você vai rodar uma Oracle VM, se você vai rodar um Red Hat, se você vai rodar um CentOS, o raio que seja, agora você vai procurar outra coisa. Por quê? Porque invariavelmente o Hyper-V não é a solução ideal para isso. Tá? Nesse cenário, o que esse cara tinha? O que esse cliente tinha? Um custo anual desses softwares de R$910 mil por ano, um custo planejado, vamos dizer assim, estimado para os próximos 7 anos de R$6.300.000. Tá? O que a gente enxergou disso, levando em consideração esse raciocínio que eu acabei de falar? Que 40% desse valor era perda. Perda por quê? Por causa do modelo de licenciamento que ele estava utilizando naquele dia. Existem outras formas de se licenciar. Essas outras formas vão estar diretamente ligadas à arquitetura que você implementou dentro da sua empresa e os contratos que você assinou. Se você está perdendo 40% do que você paga em software nos próximos 7 anos, quem está aí preocupado com isso, se não você que tem que se preocupar? Ninguém vai se preocupar com aí isso. Aí começa também aquela relação do porquê que o desenho técnico é tão importante para você refletir no financeiro. Não é gastar, não é comprar menos para poder gastar menos, é você desenhar aquilo que você precisa para poder reduzir os custos aí ou as perdas. Pensa aquilo que a gente comentou. Pensa, por exemplo, se você hoje tiver um servidor com 2 processadores. O cara do lado tem um servidor com um processador só, o dobro de cores dos seus processadores. Esse cara com um processador está pagando mais do que você. Talvez o fato simplesmente do dimensionamento do seu hardware, que veio com processadores dimensionados errados, está gerando esses 40% de perda. Tá? Porque os modelos de licenciamento, todos eles você vai encontrar soluções melhores para algumas coisas, soluções piores para outras. Acabou aquela coisa de que não, o cara tem um contrato Enterprise e ele paga tudo dentro do contrato. Não tem mais. A própria Microsoft e os próprios fornecedores, eles já criaram diversos tipos de contrato de licenciamento justamente para que uma coisa se aplique melhor à outra. Se você hoje, por exemplo, tem um contrato só onde você paga servidores, estação de trabalho e Office, por exemplo, você está perdendo dinheiro. Porque existe um contrato para você trabalhar o lado de servidores onde você está ganhando ali em comparação aos outros. Existe um outro contrato com relação às estações de trabalho onde você ganha ali naquele contrato em relação aos outros. E existem condições para você pagar seus softwares também, que são melhores em outro tipo de contrato. Então hoje a questão do licenciamento é você enxergar dentro de cada modalidade de licenciamento o que ali dentro te traz o maior benefício e licenciar aquilo dentro daquele contrato. O outro lado, você vai procurar a mesma coisa para ir atingindo os objetivos de ter o melhor cenário de licenciamento para cada solução que você utiliza e não mais aquela coisa de licenciar tudo num contrato só. Você licencia tudo num contrato só, você tá ganhando em um item, está perdendo em todos os outros. Pode parecer até, talvez para alguns, que isso é um pouco complicado, tá? Mas na verdade não é. Quando a gente coloca isso de uma maneira estruturada, você faz isso se automatizar também. Na hora que, por exemplo, hoje a gente tem um controle em que, na hora que a gente faz essa avaliação no ambiente do cliente, a gente consegue pegar todas toda a lista, vamos dizer assim, de soluções que são consideradas, que são possíveis de se considerar,
e a gente simplesmente tica, ó, essa aqui sim, essa aqui sim, essa aqui sim, essa aqui sim. Por quê? Porque esse é o melhor cenário e é o melhor custo-benefício que eu consigo entregar para o cliente. Tá? Então, assim, isso se torna extremamente rápido e simples. Tá? Lembra, só fazendo um adendo aqui, lembra no webinário passado que eu comentei que esse processo todo que a gente está comentando aqui, a gente consegue entrar num cliente e 7 dias depois entregar os números do cliente com todos os prejuízos, ou todas as perdas financeiras que ele está tendo, dentro de um redesenho daquela estrutura que ele tem, entregando mais performance. E o redesenho começa lá atrás. Então, ou seja, se em 7 dias a gente consegue entregar isso, quer dizer que é uma coisa extremamente rápida. Eu entro num ambiente que eu nem sei de quem é, né? Quer dizer, eu nunca tive acesso a esse ambiente. 7 dias depois eu consigo entregar um resultado financeiro e técnico para ele melhor do que ele tem lá dentro. O segredo aqui não é saber ligar os pontos, mas é saber que pontos ligar a que pontos. Sim, exato. Tá? Então vamos lá. E aí vamos lá, aquela questão que eu falei do quanto você precisa chegar e precisa entender o quanto você está gastando por usuário para que você possa fazer um planejamento. Nesse caso aqui, o cliente estava gastando em torno de iria gastar em torno de R$12.700 para cada usuário que ele teria, isso só para prover a infraestrutura, tá? Não estamos falando aqui da estação de trabalho dele, nem do Windows que roda na máquina dele, nem os pacotes de software, a gente está falando da infraestrutura, tá? E o quanto ele gasta por host, quanto ele gastaria por host nos próximos 7 anos. Esse número, para você que vai estar trabalhando dentro da sua empresa, você vai chegar nesse valor dos 7 anos? Vai. Agora você vai dividir isso por 7, você vai saber o valor anual. Agora você vai pegar esse número e dividir por 84, você vai ter o valor mensal, tá? Então, tipo assim, a ideia é que a gente chegue nesses KPIs, como eu falei para vocês, para que vocês possam ter os números para fazer esse planejamento mais granular de onde está indo o dinheiro e de como você precisa se preparar para os custos que vêm pela frente. E aí está a questão também de como funciona o lado de pessoal que eles trabalham, o lado da workforce deles, tá? Eles têm um total de 500 usuários, tá? Como a gente falou, 500 colaboradores. O valor da folha de pagamento deles hoje gira em torno de R$1,5 milhão. Como que a gente estima esse valor? Com valores de mercado, levando em consideração que você tem 500 usuários, você pode ir lá na Fiesp, por exemplo, e pegar o valor médio das empresas no Brasil de quanto custa cada funcionário. Faz essa multiplicação, você vai chegar mais ou menos no valor da sua folha de pagamento. E bate certinho, porque bate certinho, tá? Vem batendo isso um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas ele chega muito próximo, dentro da sua própria empresa. Se você não tem conhecimento de quanto a sua empresa gasta de folha de pagamento hoje, você simplesmente pergunta quanto elas têm, vai lá na Fiesp, pega esse número e pum, você vai ter esse valor. A equipe de TI deles hoje, um total desses 500 são 17 usuários. 17 pessoas estão na equipe de TI deles. Tá? Então vocês veem, é uma empresa que apesar de ter 500 usuários, ela também tem bastante gente no TI. Porque com 500 usuários, caso a coisa tenha sido feita direito, como a gente está propondo, esse número vai cair aí pelo menos pela metade dessa equipe de TI dele. Tá? Uma das premissas que ele falou e ele assumiu isso com a gente foi o quê? Cara, se tiver que mandar a gente embora, a gente vai mandar a gente embora. Aí não é a questão de precisar, é a questão de que se depois de uma virada dessa você continuar mantendo aqueles caras, velho, eles estão lá dentro sem fazer nada. Deixa eu fazer só Você tem recurso sobrando. Fazer um parêntese aqui, que veja bem, não é questão de eliminar custos de equipe, tá? Simplesmente por eliminar. Não. O fato de você estar usando os conceitos, né, de você ter um ambiente atualizado, um ambiente automatizado, você elimina a necessidade de ter mão de obra para poder fazer isso. Isso não quer dizer que você vá reduzir o nível de serviço de entrega para você. Pelo contrário, você está aumentando o nível de serviço para você. Tá? Então é só fazer esse adendo, que parece que eu vou eliminar, então eu vou reduzir custo. Na verdade é porque não há necessidade mais daquele grupo de pessoas. O pessoal vai ficar ali, dos 17 vai ter 7 ali que vão estar jogando tranca, porque não tinha o que fazer. Entendeu? E a gente que vai estar ali dentro sem agregar nada ao processo. Tá? Aí a gente vê que eles têm 29 pessoas para cada usuário, para cada técnico de TI deles. Também isso é um número relativamente baixo. A gente acha que um técnico de TI toca quase o dobro disso daí. E a gente tem experiências dentro da própria Dr. IT, onde a gente tocou muito mais gente por profissional de TI nosso, tá? Isso são só KPIs, porque o que é o mais... Desculpa, fazendo são só KPIs, são só números que são importantes serem levantados para se chegar na conclusão. O que é interessante isso? Isso dentro de um planejamento, sim, você conseguir avaliar ao longo do tempo, porque aqui você está fazendo planejamento para os próximos 7 anos,
ao longo do tempo como que esses números se comportam. Sim, sim. Então, se eu conseguir reduzir em alguns casos e aumentar em outros, obviamente por justificativas e necessidades, mas eu tenho aquilo para me balizar, eu consigo planejar. Eu tenho números, eu tenho informações que vão me dar um caminho, um norte para eu poder me planejar. Então, se eu sei que eu tenho 29,5 para cada profissional, e depois de um período de tempo eu tenho mais gente para menos do mesmo número de profissional, isso quer dizer que eu estou conseguindo entregar, quer dizer que eu estou mais otimizado entregando. Então, só para você poder avaliar. Perfeitamente. É para você avaliar a própria produtividade da sua equipe. Sim, claro. Tá? Qual o custo mensal dessa equipe? Em torno de R$170 mil por mês, mais um custo de R$13 mil, 14 ali, que é quase ínfimo com outros terceiros, dava para ele ali um custo de R$186 mil por mês, só para o pessoal de operação de TI dele. Tá? Lembra que eu falei que o pessoal a força de trabalho é uma coisa cara. Tá? É caro você ter um profissional capacitado e motivado dentro da sua empresa, muito mais quando essa capacitação depende da questão técnica. Lembrando até nesse número de 12,65, que é a relação entre a folha de pagamento dele e o custo da operação dele, que é um outro número importante também para se tratar. Que pode parecer para alguns que é um número muito alto proporcional ao número de usuários. Poxa, a minha equipe de TI representa 12% dos meus custos, né, de equipe como um todo. Na verdade, aqui tem um parênteses, claro, cada número desse para cada empresa vai variar, mas esse número aqui é em relação a essa empresa, como eu comentei lá no outro webinar. Existem empresas que precisam de tecnologia para poder produzir e vender os seus produtos, e tem empresas que vendem tecnologia. Tá? Então, você precisa investir mais, precisam ter mais capacidade para poder vender. Nesse caso, essa empresa vende tecnologia. Ela depende da tecnologia para a entrega dela. Se ela não tiver tecnologia, ela não entrega. Tá? Talvez por isso esse número de 12%. Né? Entrando um pouquinho nas miscelâneas aqui e indo um pouco também mais na questão das perdas. Tá? Em outros itens, tá? Como a gente comentou, alocação de data center, link, esse tipo de coisa, ele gastaria mais R$1 milhão, ele teria um custo médio de R$250 mil. Tá? Um custo anual de R$250 mil para os próximos 7 anos, alguma coisa prevista em R$1.770.000. Desse valor aqui, 73% desse valor nos próximos 7 anos seriam perdas. Lembra do que eu falei? Duplicidade, overlap, coisas que o cara não precisa, coisas que ele consome. Se você for perguntar quanto de licença aí dentro esse cara está perdendo, muito desse dinheiro é licença que ele está pagando que não está trazendo nenhum benefício para ele. Com um detalhe, tá? Ele não tinha essa visão. Ele não tinha essa visão. Tá? E somando, tá? Porque uma das grandes perdas desse caso aqui está justamente na questão de licenciamento. Somando o que ele perderia em software, hardware e nessas miscelâneas, tá? Ele estaria perdendo uma média de 4 milhões nos próximos 7 anos. Isso quer dizer quase 50% do que ele estaria só nesses itens. 50%. Aí eu pergunto, com esses 4 milhões, ele não quer? Dá para mim. Eu resolvo o seu problema, você não perde, dá para mim. Entendeu? Quanto que esses 4 milhões para qualquer empresa que seja, pode ser Fortune 500, pode ser Fortune 50 mil. 4 milhões de perda é 4 milhões de perda em qualquer lugar do mundo. 4 milhões que você não tem para comprar coisa, que você não tem para atender, para melhorar o seu ambiente, é dinheiro jogado fora, gente. É a pergunta que eu faço também, né? Que até a gente comentou do TI ajudar na questão dos valores para as empresas. Então, assim, eu acho que a brincadeira é você chegar, né, o financeiro perguntar para o TI, por exemplo, e falar quanto que esse ano você vai me dar de dinheiro. Né? Porque a gente está mostrando para essas empresas que, olha, o dinheiro que vocês estão deixando em cima da mesa, vocês poderiam estar revertendo nisso salários melhores para as equipes que estão tocando isso, tecnologias melhores, investindo no comercial, investindo no marketing, enfim, investindo na sua operação, se diferenciar e se distanciar da sua concorrência. Então é uma brincadeira que a gente faz sempre com o nosso pessoal e com o pessoal dos clientes, que a gente fala quanto que o TI vai dar de dinheiro para a empresa esse ano, não é quanto que ela vai pedir para a empresa. Né? E esses números são importantes. Num trabalho desse, num levantamento desse, você encontra todo o dinheiro que você precisa para fazer tudo o que sua empresa deseja ter e não tem. Isso, muitas vezes você fala que está precisando de dinheiro e não tem recurso para isso. Tem recurso. Recurso tem. O que você está fazendo é jogando ele fora em coisas que você não agrega para a empresa. E, portanto, ficando engargalado. E ficando engargalado porque você não enxergou esses 4 milhões. Tá?
fazendo um estudo aí de totalização de todos esses números, tá? Trazendo um pouco por que a gente, só para fazer um parênteses que a gente acabou passando na pegada e não pontuou. Muito do que você trabalha dentro do ambiente de TI é aquela questão do CAPEX e do OPEX. Só que quando você traz para dentro do setor de TI o CAPEX e o OPEX só como a forma de trabalhar, fica muito difícil, porque agora é o CAPEX de tudo e o OPEX de tudo. Se você for procurar nas literaturas, se você for no Gartner, por exemplo, ele vai te dizer que TCO é o CAPEX mais OPEX. Tudo que é tecnologia. Aí você fala, bom, é aquilo que o Marcos pontuou. O custo da tecnologia utilizada por aqueles 50 vendedores que sua empresa tem. O computador de cada um desses 50 vendedores, o sistema operacional que eles utilizam, a caixa postal que eles utilizam, o telefone, tá? Que hoje é uma coisa que é trazer para o TI. Isso é um custo do TI ou isso é um custo do comercial? Porque se você tratar tudo que é tecnologia dentro da sua empresa como custo do TI, você sempre vai enxergar o custo do TI alto. Né? É invariável. Você vai trazer 50 engenheiros para dentro da empresa para executar um projeto e agora os recursos de tecnologia que esses 50 caras de engenharia vão absorver, isso virou custo de TI, realmente vai sempre estar caro. Agora, se você dividir essa coisa, fizer esses perfis aonde você consegue com esse raciocínio chegar nos custos de cada usuário de cada área da sua empresa e enxergar o quanto cada um está gastando, aí você vai começar a entender o porquê que às vezes você chega no financeiro e não tem dinheiro. Vamos dar um exemplo simples, tá? Seu TI está precisando de um servidor para trabalhar, para tirar um gargalo, alguma coisa. O pessoal do comercial agora comprou 20 estações de trabalho a 5 pau cada uma para cara que só vai usar Word, Excel e PowerPoint. Aí eu te pergunto, precisava gastar esses 100 mil reais nessas máquinas? O setor que define isso é o comercial? Esse budget saiu de onde? Porque as máquinas que o comercial compra para os usuários dele, possivelmente esse budget está saindo do TI e não do comercial. E possivelmente ele não está nem aí se ele está gastando 5 mil por máquina para 20 caras, porque isso não sai do budget dele. Agora pega o pessoal do comercial e dá um budget para ele trabalhar a tecnologia do setor dele. Você vai ver que nunca mais ele comprou um computador para um usuário a 5 mil reais por máquina. Tá? E agora você vai ver como, na hora que você chegar lá no TI e falar, não, meu TI está enxuto. Lembra que a gente falou do custo linear? O custo linear da infraestrutura. Porque o custo dos recursos de tecnologia que o comercial utiliza são do comercial. Os custos de tecnologia que a engenharia utiliza são da engenharia. Então são eles que têm que tratar esse budget, não é o TI. Ou dê a alçada para o TI e dizer qual a máquina que vai comprar para o comercial, qual a máquina que vai... Aí tudo bem. Mas não simplesmente chegue e pegue as decisões que foram tomadas por pessoas que não têm conhecimento técnico, que não vão pagar por aquilo, e que aquele valor daquilo não vai sair do budget dele e vai vir tudo para as costas do TI, isso não está certo. Então, uma das grandes coisas que a gente faz aqui, que é na organização, é justamente a César o que é de César. Os custos do TI são os custos da infraestrutura do TI. Os custos das máquinas dos usuários, o custo da licença do usuário, isso é o custo do setor, isso não é o custo do TI. Isso tem que ser tratado no budget do setor, não do custo do TI. Tem uma outra questão também. Porque quem vai gastar é o setor. Tem uma outra questão também, aí a gente está indo muito no micro. Mas é um pouco para chegar aqui. Mas só para dar um exemplo, muito do que a gente faz, não necessariamente nesse projeto, mas é uma coisa que fica aí, talvez uma dica para se organizar, para chegar nesse ponto. E a gente vê que nas empresas não tem isso. Assim, muitas empresas não têm, talvez algumas até apliquem isso, que é justamente fazer aquela reorganização da infraestrutura dentro da própria empresa, dentro dos usuários. Né? Uma das ações que a gente faz dentro da empresa quando a gente está trabalhando com eles é a gente revalidar necessidades técnicas por usuário. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Então a gente tem lá, como o Cristiano está comentando, né? a gente tem soluções e equipamentos e a gente tem usuários do lado de cá. Muitas vezes a gente enxerga uma pessoa que não tem a necessidade de ter aquele recurso, está sobrando recurso para essa pessoa, e a gente no outro lado vê
outras áreas precisando e não tendo. Isso, outras áreas precisando e não tendo e solicitando recursos para a empresa, seja computadores novos, licenciamento, enfim, seja qualquer... tirar capacidades de determinadas áreas que não usam aquela capacidade, reverter isso para áreas que precisam e, portanto, você conseguir garantir a entrega de quem está precisando e não tirar necessariamente do outro, mas entregar um recurso que seja otimizado para aquele recurso, para aquela pessoa. Tá? Bom, então dando andamento aqui, a gente já está no finalzinho, tá, pessoal? A gente está vendo aqui que já faz quase 2 horas que a gente está e a gente já está partindo para o final. Tem mais 2 ou 3 slides só para a gente voltar e a gente já vai partir aqui para concluir essa ideia toda, tá? O que a gente acabou vendo aqui foi o quê? Esse cliente aqui em especial, vou tirar aqui a gente um pouquinho da frente para não ficar na frente do gráfico. A gente viu que esse total de CAPEX dele em torno de 7 milhões, o total de OPEX 20 milhões, dando um TCO dele de 27 milhões e 200 para os próximos 7 anos, tá? A relação do CAPEX e do OPEX, isso para o cara entender um pouquinho e também para que você entenda um pouquinho o quanto cada real, o quanto cada centavo que você investe no seu ambiente com relação ao CAPEX, o quanto isso vai gerar em custo de OPEX para você, tá? Então aí já dá para ter uma ideia. Bom, se a gente está trazendo mais 100 mil reais de custo de investimento, é bem provável que a gente gaste em torno de 280, 290 mil reais para manter a operação desses 100 mil. Esse valor não bate muito lá e cá, mas ele é um balizador para que você possa entender se lá no final do rearranjo todo, a ideia é justamente diminuir essa relação entre o CAPEX e o OPEX. É você garantir que quanto mais você está investindo, menos você está ampliando o seu custo operacional para cada centavo que você está investindo no seu ambiente de TI. Tá? Fazendo o drill down rápido aqui, ó, como que isso daí se equipara ao desenho de ambiente que a gente fez, tá? Isso daqui é para vocês entenderem um pouquinho. Lembra da live anterior, onde a gente mostrou aquelas 2 linhas, a nossa linha, a linha do cliente. Aqui está exatamente esse raciocínio todo aplicado. A gente mostrando para o cliente que, olha, o nosso desenho vai trazer nos 2 pilares, que são os principais, o CAPEX e o OPEX, ele vai trazer para você benefício. Tá? A gente está mostrando aí por A mais B isso para vocês. E aqui embaixo um drill down rápido para se entender o quanto está se economizando em algumas coisas e se gastando mais em outras. Não preciso dizer aqui que sim, eventualmente a gente está gastando um pouco mais em software. Tá? Mas olha o quanto eu falei que reduziria no workforce, por exemplo, tá? Com relação ao que ele gasta hoje. Tá? Então, tipo assim, muito por que está se fazendo isso? Porque está se trazendo mais soluções para dentro da empresa para se reduzir justamente aonde dói, que é os custos trabalhistas. Tá? Partindo agora já para os finalmente, aqui a gente está indo para os resultados finais desse estudo que a gente fez e apontando para o cliente efetivamente aonde que estão os benefícios dele tá executando esse projeto. Tá? Como vocês podem ver, a gente aí no total está reduzindo em torno de 3 milhões no CAPEX dele, quer dizer que, olha, você não vai ter que investir 3 milhões nos próximos 7 anos. Essa é uma resposta. A gente também está reduzindo aí em torno de 6 milhões da operação dele. Você não precisa ter esses 6 milhões em operacional. E no global desse projeto todo, a gente está conseguindo chegar no valor de 35,72% de redução, que dá um total de 9 milhões e 700 mil reais para o próximo período. Lembrando que nesse projeto específico, uma das premissas era a redução do OPEX dele, que era o custo operacional dele. A redução do OPEX, porque nesse caso, isso foi uma premissa do próprio cliente, ele falou para a gente numa reunião, ele falou assim para a gente, eu não posso aumentar 1 centavo do meu OPEX. Essa era uma premissa dele. Ele não queria que o OPEX dele aumentasse 1 centavo. Ele não podia, né? Tá? Ele não podia aumentar 1 centavo, porque esse cliente ele ganha no centavo. Qualquer coisa que a gente trouxesse ali para dentro que fosse gerar ampliação do OPEX, não se aplicava mais. A empresa dele ia perder valor de mercado a partir do momento que ele fizesse essa modificação. Lembra que lá no começo a gente colocou como todo mundo quer ir para a nuvem e nem todo mundo está indo para a nuvem? Esse é um dos grandes impeditivos, porque existem modelos de negócio aonde ir para a nuvem vai bater exatamente aonde ele não pode mexer. Essa é uma empresa, por exemplo,
aonde ele não se importa que o capex dele seja maior. O que ele não pode aumentar é o opex. E qualquer solução que ele traz para dentro da empresa, em termos de agregar, qualquer coisa que vai agregar valor ao negócio dele, invariavelmente bate no opex, porque ele tem, além do valor do investimento, o valor da operação desse investimento que eventualmente vai elevar o valor. Tá? Isso bate lá no EBITDA, que é onde onde a porca realmente torce para ele. Por quê? Como que você vai hoje chegar para um cliente e falar para ele, você vai fazer investimento e a sua operação vai ser menor? Essa é uma premissa desse projeto. Mas para que isso tudo seja realidade, vai ter que reformular tudo? Sim, vai! Porque esse desenho do balaio de gato, da convergência, ele está com os dias contados. E aqui a gente está apresentando para vocês a prova disso. Qualquer empresa que enxergar a hiperconvergência como um diferencial competitivo, vai, a partir do momento que tiver isso implementado, começar a ganhar mais do que as outras. Tá? Uma coisa importante aqui também é o quê? Olha a diferença entre o 4º ano de custo do cliente, algo em torno de 18 milhões de reais, e o 7º ano desse projeto. Quer dizer que, se o cliente continuar na solução de convergência, em 4 anos ele já vai ter gasto mais na solução, no ambiente que ele tem hoje, do que a gente vai gastar nos próximos 7. Do que ele gastaria nos próximos 7 fazendo uma virada para hiperconvergência. Tá? E a tendência a tendência é continuar subindo. Quanto maior o período que ele continuar nesse raciocínio, maior essa diferença vai aumentar. Tá? Talvez proporcionalmente ela não aumente, mas é aquela velha história. Quanto mais as linhas andam para frente, mais elas vão se afastar se cada uma estiver indo para um lado. Tá? E aí, indo aqui já para os finalmente, tá? Lembra daquilo que a gente falou. Um dos grandes pontos aqui que a gente fez questão de trazer esses gráficos aqui para vocês é o quê? É mostrar como esses custos vão ser divididos. Vão se comportar. Lembra lá, antes de começar a apresentar o estudo, que eu dei aquele toque para o pessoal técnico? Que ou o pessoal técnico vai se atentar disso que a gente está aqui mostrando, ou ele não vai fazer parte da empresa no futuro. Por quê? Porque se vocês pegarem no gráfico da esquerda, o workforce, hoje, nos custos dele, representa os 57% dos custos totais que ele terá de TI nos próximos 7 anos. Isso é o planejamento. Tá? No desenho novo, esse custo cai para 11%. Então a minha questão, volto lá naquela questão do toque técnico. Você quer fazer parte desses 11%? Tá aqui como você vai fazer parte desses 11%. Porque os outros 46% vão ser embora. Vão ser mandados embora. Isso não tem o que fazer. E ele vai buscar essa redução de 35% a partir do momento que ele vê isso possível. Tá? Aí é aquela coisa. Você pode ser o cara que pode tornar isso possível. Uma vez que você tornar isso possível, você vai fazer parte daqueles 11%, porque você mostrou ter uma visão que os outros 46% não tinham. Eu espero que isso tenha dado um pouco mais de segurança para vocês em termos de entender as variáveis que influenciam na busca dessa redução do TCO. Tá? Marcos? Era muito mais o Cristiano passar da forma que ele está passando, porque ele que está na linha de frente ali no dia a dia junto aos clientes. Então foi importante ele ter hoje comentado tudo que ele comentou. Dizer para vocês que isso é uma coisa que a gente está aplicando no mercado, né, como a gente já tinha comentado lá atrás, e também abrir para vocês aqui, nós estamos criando um treinamento específico, né, para poder ensinar aos gestores de TI e aos gestores financeiros a chegar nesses números, né, conseguir realmente entregar a capacidade técnica de desenho disso e a capacidade financeira para que se unifique essas comunicações. Dizendo, a gente põe o e-mail quando a gente tiver. Esse vídeo vai passar por uma rápida edição e ele vai ser disponibilizado lá no nosso canal do YouTube durante essa semana. Acredito que lá para segunda, terça-feira ele já esteja disponível para vocês. A gente coloca ali embaixo na descrição do vídeo a gente vai deixar todos os canais de comunicação e as frentes que a gente vai estar abrindo agora a partir da semana que vem. Isso. E, tá. Enfim, e tem algumas outras possibilidades que a gente vai passar para vocês no decorrer aí desses próximos dias, que pode ser interessante para quem está justamente querendo avaliar como aplicar isso. Só uma questão que acho que está claro para vocês aqui, mas para a gente frisar, que é a questão da mudança da cultura, né? Quando a gente está falando numa estrutura dessa, numa mudança
disso a gente está falando de uma mudança realmente de cultura dentro da empresa, né? É uma tomada de decisão, a gente entende que está falando com pessoas que são tomadores de decisão, que tomam decisões em cima de informações que são benéficas para a empresa, assim como se faz um planejamento para um projeto ou para uma área ou para um serviço que vai ser implementado para um cliente, se faz também para essa parte de TI. E a decisão ela é pura estratégica, né? É uma decisão top-down mesmo, onde, olha, eu estou indo para aí. Por quê que eu estou indo? Porque os números me mostram que o benefício técnico e financeiro são atingíveis e são possíveis de se implementar, e eu quero buscar esses números, eu não quero ficar atrás. Como o Cristiano comentou, a gente entende o seguinte: não ir para cá é fazer com que a concorrência sua que vá ficar à sua frente. Então, assim, para não ficar atrás da concorrência, buscando novas formas de implementar isso, de interagir com a tecnologia da empresa, essa é uma delas. No nosso ponto de vista, levando em consideração tudo que a gente passou nos últimos meses e nas empresas que a gente foi, todas elas, né, estariam atrás, né, da sua própria concorrência se a concorrência estivesse aplicando isso. Elas entenderam isso, algumas delas estão nesse processo já, justamente por entender que o benefício que isso traz, tá? Então, mais uma vez, agradecer a vocês pelo tempo que vocês dedicaram, né? Agradecer pelo Cristiano pela aula aí, porque eu fiquei mais de apoio do que outra coisa hoje, mas essa era a minha função hoje aqui. E como o Cristiano comentou, a gente vai editar esse vídeo, botar no ar no nosso canal do YouTube nos próximos dias, possivelmente nas próximas 48 horas, e a gente aí dispara para vocês. Quem não deu like ainda, ou quem não deu subscribe, por favor, a inscrição aí no canal para ser avisado nos próximos vídeos que a gente for fazer. E esse canal a gente vai começar a gerar uma série de vídeos menores, mais curtos do que esse, né? Muito pontuais para cada uma dessas ações, explicando passo a passo essas questões que a gente está discutindo aqui, e a gente espera que a gente consiga agregar para vocês com o que a gente vai passar, tá? Então a gente vai encerrar essa live por aqui. Antes de encerrar, se vocês tiverem, eu estou vendo que o pessoal colocou algumas perguntas aqui. O que eu acho que a gente podia abrir coisa de pelo menos uns 5 minutos aí para o pessoal colocar algumas questões. Pessoal, fica à vontade, a gente vai estar aqui por mais uns 5 minutos, pelo menos, para poder responder algumas questões que vocês tenham. Eu acho que, vamos dizer assim, é muito conteúdo, é muita variável para se tratar. Eu tenho noção de que vocês ainda não estão com todos os pontos conectados, isso porque tem uma série de questões que a gente ainda não entrou na seara de pontuar, nem discutir com vocês ainda, mas são coisas que são primordiais para que esses custos, para que esses resultados possam ser alcançados. E como o Marcos falou, a nossa intenção nesse canal, daqui para frente, e à medida que for possível, a gente vai estar colocando novos temas para vocês, apontando coisas de como reduzir custo em licenciamento, como fazer um dimensionamento melhor de um hardware, como fazer essa arquitetura de ambiente de uma forma mais sustentável, trabalhando diversos temas que, vamos dizer assim, permeiam esse tema principal, que é a gestão de custo de TI, um pouco desses temas voltados a como o lado técnico vai ajudar o financeiro a encontrar dinheiro, um pouco de como o financeiro vai começar a entender um pouquinho melhor as necessidades do técnico e por que o técnico chega com as solicitações que chegam no financeiro. E tentando, de uma certa forma, volto lá também à live da semana passada, que a gente falou daquele abismo que existe entre o técnico e o financeiro, tentando cada vez mais trazer esses dois setores para trabalharem juntos, imaginando que ainda dentro das empresas o abismo é grande entre o técnico e o financeiro, mas tentando de uma certa forma cada vez mais estreitar esse abismo, de forma com que o técnico e o TI comecem a se entender, sem ter que, vamos dizer assim, dentro da nossa cabeça, é mais fácil ensinar financeiro para o técnico do que ensinar técnico para o financeiro. Então, como a coisa toda vem do lado técnico, o pessoal técnico tem que entender que, olha, vocês precisam começar a se atentar um pouco com o lado financeiro, porque é mais fácil vocês entenderem financeiro e levar essa informação para o financeiro de uma forma que ele consiga absorver melhor, do que você ir lá para dentro e ensinar ele a instalar servidor. Ele não vai instalar servidor. Vamos lá então? Vamos. Então tá bom. Pessoal, estou vendo aqui
não sei se tem alguma pergunta aqui para cima, porque algumas pessoas colocaram bastante coisa. Dá uma olhadinha rapidinho aí. Vamos ver aqui. Se não tiver, a gente vai encerrando. Do rateio de custos. Sim, essa sim. questão do rateio de custos é fundamental para a gente poder entender esses custos dentro da empresa, tá? A movimentação para a cloud precisa ser granular, é aquela questão que a gente estava comentando de criar os KPIs para você avaliar como que você vai, o que e como você não vai, achar né? que vai levar tudo para a cloud. Não, você vai levar não tudo. Não vai levar. Vamos ver aqui quem mais. Gestão do cálculo como na live anterior, exatamente. Uhum. Na verdade, pessoal, essa questão do caos que a gente vê, né, que a gente consegue ver isso dentro das empresas, ela é muito em função desse estreitamento que é necessário entre o lado técnico e o lado financeiro, que o Cristiano comentou agora. Acredito que com isso a gente consegue começar a fazer essa conversa e a gente começa a minimizar essa gestão do caos. Né? Essa questão de você ter que começar a tratar ponto a ponto no dia a dia e tudo é um custo para a empresa, né? E não é um benefício. Então é um pouco dessa questão do caos, gestão do caos mesmo que a gente está falando, tá? E ainda mais tentando ligar duas pontas que não se conversam, né? Porque o pessoal do TI ele é sempre visto na empresa como um bando de louco. E o pessoal do financeiro geralmente está fechado dentro de uma sala. Então esses dois setores eles não têm nem vamos dizer assim, o costume de discutir um entre o outro. É você jogar para o financeiro uma necessidade que você tem e em 90% dos casos receber uma negativa porque você não mandou algo que ele entendesse, mas ele também não vai sair da sala dele para vir te entender. Então também é um pouco mais obrigação do pessoal técnico entender que tudo bem, você manja muito do técnico, você é muito bom técnico, então para ser melhor técnico você precisa saber do financeiro disso. Porque se você não estiver preparado a levar para o financeiro coisas que ele entenda, e o financeiro está buscando números como a gente mostrou aqui, quanto que vai custar um usuário por mês para a minha empresa, quanto que vai custar um servidor por ano, porque amanhã ou depois você vai ter que fazer uma implementação. E não adianta você dizer agora que o financeiro simplesmente vai ter que pagar uma fatura. Você vai ter que avisar ele que ele vai ter que pagar essa fatura muito antes disso, em fase de projeto, em fase de levantamento, em fase de viabilização do projeto, você vai ter que levar esses números de uma forma mais fácil dele digerir, não achando que simplesmente mandando um número com a conta o financeiro vai pagar. Não vai. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui. Tem alguma pergunta aí? Bom, queria aproveitar então também agradecer para vocês aí a presença. Espero que a gente tenha começado a mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, porque a ideia aqui não é catequizar ninguém, muito pelo contrário. Da mesma forma que a gente passou por esses estudos todos, também pegar a coisa de lá e cá, entendeu? Entendo que todos esses estudos não saíram iguais. Não foi no primeiro estudo que a gente encontrou todas as respostas para todas as questões. Foi um trabalho que foi se construindo com o passar do tempo e a gente foi inclusive se surpreendendo com os resultados que a gente foi encontrando enquanto a gente foi percorrendo esse caminho. E eu entendo que esse projeto ainda não está pronto. Com certeza amanhã ou depois a gente vai descolar alguma coisa diferente, a gente vai mudar uma linha de raciocínio para tentar trazer alguma coisa, ou alguns de vocês que assistiram o vídeo vão inclusive chegar com pontos onde discordem de coisas que a gente tem colocado aqui. A gente está totalmente aberto a discutir isso com vocês e a usar também o feedback de vocês para tornar isso melhor ainda e mais claro, de forma a se criar uma linha de raciocínio melhor, a quem assistir os próximos vídeos poder absorver esse conhecimento de uma forma mais fácil, tá? Bom, agradeço muito a presença de todos, deixo aqui o meu muito obrigado, se puder dar um like no canal e compartilhar esse vídeo, fiquem à vontade. Ele não deve estar disponível logo agora no final da live, mas a gente vai editar algumas coisas, vai ter certeza de que o áudio está legal, deve mudar alguma coisinha, mas em suma, a gente ali para segunda ou terça-feira isso daí já deve estar sendo publicado no YouTube, junto com canais de contato, os próximos passos que a gente vai estar dando, questão de treinamento, toda essa questão, mentoria e tudo isso a gente vai estar colocando para vocês agora a partir da semana que vem. E vamos dizer assim, com certeza a gente deve estar fazendo uma live aí também nas próximas semanas para explorar um pouquinho mais, ou pelo menos para detalhar algumas coisas que a gente tenha deixado de falar aí, nessas duas lives da semana passada e nessa, tá? Obrigado mesmo, pessoal. Pessoal, obrigado mais uma vez. Vamos encerrar a live agora. Até a próxima.
Pessoal, obrigado mais uma vez. Vamos encerrar a live agora. Até a próxima.